Estamos ao vivo no Facebook, pesada. Ó, cuidado. Cuidado. Vou tirar esse líquido de cerveja aqui, né? Que agora nós estamos sérios. Não tá dando. Mas Som. Ei, antes de você falar, espera eu abrir o programa, pode ser ou não? Oi. Pode ser ou não? Pra você, torcedor! Não, é você, Jonathan, é melhor. Muito boa noite, 8h37 agora! Meio diferente essa abertura hoje, né, meu querido amigo José? Meio diferente, né? Estamos aqui ao vivo, diretamente do Estúdio 1. ó, Olha, sonzeira. Ó, sonzeira. pegou Cara, eu não? não sei se eu olho pra cá, olho pra lá. Estamos ao vivo via no Facebook, também. facebook.com/Rádio Força Jovem Oficial, facebook.com/Rádio Força Jovem Oficial. Estamos ao vivo, você também pode acompanhar a gente pelo Facebook. Tá no ar a partir de agora o Papo de Bola, o seu informativo semanal. Vamos saber do futebol paranaense, do que rola no esporte brasileiro a partir de agora, aqui nas ondas da Número na internet. Você pode começar a participar com a gente. Cadê a minha vinheta do telefone? Peraí. Aconteceu aí, Jonathan? Programa ao vivo é esse mesmo. É com você, Jonathan. 97 95 38 95 97 95 38 95. Chega lá. Pra você participar via WhatsApp, facebook.com/Rádio Chega lá. Força Jovem Oficial, futebol@radiofforçajovem.com.br e @Rádio Força Jovem no Twitter. Começamos boa noites. Vamos começar com o Almir José, que tá empolgado pra falar. E boa noite, Almir. Muito boa noite pra você, torcedor de futebol. Boa noite aos ouvintes da Rádio Força Jovem. Que isso? Mais um Papo de Bola. Aí a segunda-feira é diferente. É pra nós dar uma risadinha, né, Jonathan? Fazer uma bagunça diferente aqui Daquele na... jeito, não, meu? Ah, sempre, né? Hoje nós temos um convidado aí, eu não gosto muito dele, né? Tá aí, né, cara? Tá aí e tal, tal de Lipe, não conheço. Conhece, Jonathan? Não. Também não conheço. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Ricardinho Santos. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Almir José. Boa noite, Lipe. Boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Força Jovem. Estamos ao vivo no Facebook. Quem quiser é só acessar lá, Rádio Força Jovem Oficial. Tá todo mundo ali, eu, o Almir, o Lipe, o Jonathan, todo mundo esquentando para mais um Papo de Bola. E vamos que vamos, meu querido. 97 95 38 95 97 95 38 95 para você participar via WhatsApp aqui nas ondas da Número na internet. É o nosso informativo semanal. Você fica ligado no que acontece no futebol paranaense. A equipe número 1 da LEB entra em campo neste momento para trazer para você todas as informações do futebol paranaense. Vamos começar ou não? Vamos. Ah, boa noite pro Lipe, hein, cara? E o Lipe, Ah, cara? boa noite, E o Lipe. Lipe, cara. Boa noite, ouvintes. Boa noite. Liga o galera. microfone. Liga o mic, liga o mic. Aí, Isso dele funciona. tá ligado o mic Obrigado, dele. obrigado. Boa noite, ouvintes. Boa noite, galera aqui. É um prazer Ah, cara. Fala do meu aqui, estar ó. aqui. E Deixa eu ver, peraí, dá o microfone aí. tá lá. Programa ao vivo é esse mesmo. Não, não. Não, acontece aqui, ó. É, Ele não fala? acontece que ele falando. não fala. Fala igual, Agora rapaz. sim. Igual o outro, fala Fala igual igual o o outro. outro, depois você bota o normal. Fala grosso, rapaz. Boa noite, ouvintes. Leleô, Paraná! Daqui a pouco você vira homem, rapaz. Pode falar. Boa noite, ouvintes. Boa noite, galera aqui. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é mais caro. É verdade. É, então prazer tem esquece que o pagar. prazer, então. Aproveitando aí o convite. Ixi. O momento mozão é depois. O momento mozão é depois. Ah, um momento mozão depois? É Tá bom, depois. então. Olha Vamos pra lá lá. agora. Tá no ar o Papo de Bola aqui na Força Jovem. Um abraço, Liguê. Vamos lá, vamos cortar de vez a trilha, mas é um... O que é isso? Fazer uma anta, cortar a trilha aí, Cara, parece cara. um ciclope com o negócio ali. Ô, ciclope. Não, o pessoal não pode me identificar aqui, senão as mulheres vão começar a assistir ali, ó. Daí ferrou, meu amigo. Daí a audiência vai aumentar Caiu a demais audiência e no tal. Facebook. Vai acabar travando tudo, bicho. Ai, Falando pra vocês, vocês não estão esperando, ó. O pessoal vê eu ao vivo lá, ó. Estamos ao vivo. O que você quer Esse ser, é o cara? mesmo CQC, rapaziada. Isso, O mesmo isso, CQC aqui, ó. Estamos Cadê? ao vivo. Pega um óculos aí, vamos fazer igual os caras do CQC então. Tá bom, amigo. Vamos lá, vamos começar a falar do futebol. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. O Paraná, no sábado, foi Paraná, como sempre. Empatou com o Oeste pelo placar de 3-3 no último sábado. O jogo foi às 16 horas lá no José Libertati, na cidade de Osasco. E o Paraná abriu 2-0, meu querido amigo José, Ricardinho Santos, Felipe Santiago, mas aí o Oeste virou. E o Paraná, com o Lúcio Flávio,
O iluminado Lúcio Flávio Paneguinha da Agnes Lewandowski acabou empatando o jogo e garantiu esse ponto para a equipe do Tricolor da Vila. E as informações desse jogo, boa noite, minha querida Agnes Lewandowski. Boa noite, Jonathan. Ó, você que está acompanhando no Facebook, você não está ouvindo, mas em breve você vai poder ouvir o que nós estamos ouvindo também. Você não queria ver também, ouvir aqui nessa hora? Nunca vai querer ouvir. É a Agnes. É a Agnes. Entra no Face, Jonathan, vê se tá bombando o vídeo. Vê agora aqui. Vê se já tá ao vivo, tudo certinho. É pra estar. No meu não aparece as lives. Cara, que massa, viado. Ficou massa? Nossa, já pegou a câmera certinho no negócio, mano. Ficou massa, viado. Ah, tem 3 pessoas assistindo. Isso, curtindo. Ah, Certeza vai 4 colocar a agora bateria tão lá. assistindo. Quem tá? Tipo do Almir, cara. Sempre o Almir é muito mal. Almir CQC. É. Pra quem não sabe, esse aqui é o Almir CQC. Nossa, o Almir é cheio de graça. Cheio de graça, Almir. Quer cerveja aí? Ah, tem que pegar outra lá, cara. Pega lá. Ô, Danone. Não podemos falar o que é. Vai mostrar a marca, né? É. Vai cá. Ninguém tá me pagando. Não interessa onde que eu vou, cara. Não interessa onde que eu vou. Cerveja aí, cara. Ah, se marcar vocês, cara. Exame, velho. Vai tocar o exame dos Dudons. Volto com você, Luiz Augusto Xavier. Meu amigo. Era o figura. Essas são as informações. Com você, Linhares. Não mostra a marca porque pelo menos. Desculpa, eu tô tomando. Volto com você, Luiz Augusto Xavier. Na bovina ele será lá? Lá, ó. Essas são as informações. Com você, Linhares. Não vale nada, Almir. Que bosta. Porcaria. Bife. Tá. Ninguém tá vendo que tá bebendo, né? Não, mentira. 4 pessoas estão vendo. Se não bebe, não foda, não faz nada, né, Almir? Que isso, nós estamos ao vivo. Aí eles não conseguem ouvir, né? Tá cortado, meu. Não bebo. Agnes Lewandowski para a Rádio Força Jovem traz as informações aí do empate com gosto de derrota para o Paraná Clube. Nossa, cara. Ô, Ricardinho, Nossa, para, isso é cara. o que indigo, cara. Nossa, É o isso que Felipe. indigo. Faz o Falei seguinte, que era, faz falei. o seguinte, desliga Ó. o lip, tira o lip. Não, eu O, tô. o Paraná fez 2 a 0, os gols foram de João Paulo aos 20 do primeiro tempo e o Fernando Caranga aos 35 fizeram 2 a 0. Aí o Crisão, meu, se você gosta muito dele, aos 26 fez 2 a 1, aos 34 o Marquinho fez 2 a 2, aos 42 o Rodolfo 3 a 2 virou para o Oeste e o iluminado Lúcio Flávio de novo no apagar das luzes fez 3 a 2 para a equipe do Paraná Clube. 1.353 pessoas, o público pagante, para uma renda de R$ 7.545, Paraná Clube 3, Oeste 3, Paraná Clube 3, lá no José Libertati, na cidade de Osasco. Almir José. Pois é, Jonathan. Novamente o Paraná sendo Paraná. Viu só? Eu inventei esse bordão, hein, cara. Faz tempo, hein? Eu que inventei esse bordão. Vocês param de me copiar, Então, hein? vamos pegar direitos autorais. Hein? E o Oeste sendo Paraná. Né? É, e o S no Paraná, né? Levando o golzinho. Pra ser bem exato, não, Lipe. Eu vou te falar diferente, tá? O Lúcio Flávio acabou salvando
talvez um clima ruim que poderia ter voltado o Paraná de lá diante do Oeste, né? E eu fiz o primeiro jogo do Paraná e Oeste, cara, e o Oeste jogou demais aqui na Vila Capanema. Foi 0-0. Isso, um jogo muito legal, o Oeste toca bem a bola, o goleiro segura bastante a bola aí também. Então falar o que do Paraná? Abrir 2-0, fazer um golaço ali. E o gol do Caranga, hein, cara? Que piada, hein? O goleiro andou caçando borboleta ali, né? Empurrando a bola pra dentro. Aí o que acontece? Tomar um gol do Crisan, meu amigo. Ah, não, daí abandone, né? Gol do Crisan, gol do Marquinhos. O gol do Rodolfo, então, foi uma piada, né? O Marcos, que é sempre iluminado, nesse jogo ele acabou... Ele não atrapalhou, sabia, Lipe? Eu tava vendo os lances ali. Se ele não pula, talvez a bola não bateria nele. Mas se a bola não batesse nele, ele fez 4 grandes defesas. Eu vi os melhores momentos, que eu não assisti esse jogo. Eu estava com alguns compromissos. Então o que acontece? A gente sabe. Lavando calçada, como sempre. Aqui, falando de novo da calçada, cara. Minha calçada tá um brinco, já tá. Então a mulher não vai se lavar roupa, vai se lavar calçada. É verdade. Então o Marcos já tinha salvado o Paraná já em 4 oportunidades ali. E se não fosse aquele gol do Lúcio Flávio, eu vou te falar, tava declarado ali uma crise no Paraná Clube. Porque o Paraná Clube ia estar lá embaixo. Esse pontinho que o Paraná Clube trouxe lá de Osasco foi muito importante, porque aquilo que eu falei. Se o Paraná não faz esse gol, com certeza o clima em Curitiba estaria outro. Eu acho que o MM ia cair. O MM? Marcelo. Ah, não, tem que pagar, né? Fazer o comercial, né? Vamos desenvolver. Eu acho que o Martelotti, mais uma vez, ele foi salvo pelo gongo, né, cara? Porque se ele perde essa partida contra o Oeste, cara, eu acho que a cabeça dele já estava na forca e já ia pro beleléu, meu amigo. O Lúcio Flávio conseguiu salvar mais uma vez o Martelotti. E o Paraná Clube mostrando mais uma vez que não consegue segurar o placar fora de casa, né, cara? Ganhando de 2-0 da equipe do Oeste, que é uma equipe bem formada pelo Fernando Diniz, que é um baita de um técnico. E o Paraná não conseguiu segurar esse placar fora de casa, infelizmente. Conseguiu um empate por causa do Lúcio Flávio. Muita gente reclamando do Lúcio Flávio, falando que o Lúcio Flávio não faz gol de pênalti, que ele não faz isso, que ele não faz aquilo. Mas ele é um cara decisivo. No final do jogo, se alguém vai precisar dele, ele é o cara que vai chegar na cara do gol e fazer o gol. Mostrou isso contra o Sampaio Correia, agora mostrou isso contra o Oeste. O Lúcio Flávio não é aquele jogador que ele é aquele jogador de começo de jogo. Mas se você pôr ele no andar do jogo, ele consegue definir tudo e muito bem. Torcemos sempre que o Paraná agora vai vir com 3 jogos em casa, vai ter uma maratona em casa para poder jogar. Vamos ver se ele consegue alcançar pelo menos uns 9 pontos dentro de casa para que não sofra na Série B. É uma pena o Paraná sofreu na Série B, em 13º lugar com 30 pontos. É muito triste ver o Paraná nessa situação. Pois é, e esse ano que eu achei que o Paraná ia, né? Eu estava destacando alguns jogadores pelo Paraná Clube ali. O Nadson, que acabou caindo de produção, né? Mas o Nadson na primeira rodada ali foi muito bom, né? Nas primeiras rodadas. E aí acabou caindo de produção. O Robson, que está jogando muito pelo Paraná, está sendo vendido, negociado com o São Paulo. Vamos falar sobre isso. Aí tem o Jean também, que já deixou o Paraná Clube para ir pro Corinthians. Então assim, ó, se for analisar, o Marcelo Martins está começando a ficar sem jogadores, né? Sem falar que teve o jogador... O Valber também saiu, né? O Valber também. O Valber ele tá no Paraná Clube ainda, mas porém ele tá com um problema, tá no DM, tá o Valber, tá o Murilo Rangel e tá o Rafael Carioca. Tá os três estão no DM do Paraná Clube e até agora não foram liberados. Os melhores do Paraná Clube estão no... O Valber ele queria sair do Paraná Clube, o Paraná Clube segurou ele para ele poder se recuperar ali no DM e depois pensar em alguma negociação. Mas ele continuou no Paraná Clube, tanto ele quanto o Rafael Carioca e o Murilo Rangel. Pois é, mas machucado não ajuda, né? Tem que vir para ajudar. Pois é, complicado. Então, como a gente estava falando agora há pouco aí, o Robson acaba sendo negociado com o São Paulo. O Paraná já perde um grande jogador e a Agnes traz essa informação pra gente, né, Agnes? Tá vazando algum... Rapidinho. Ó, convite, ó. Eu tô convidando todos meus amigos pra assistir, ó. Entra no teu Face, convida outro mundo. Vai lá na transmissão ao vivo e lenha. Eu tenho a lista de transmissão. Pois é, Robson, assim como o Jean, Já é já não é mais jogador do Paraná Clube. O Paraná é um negócio interessante porque tinha contrato ainda, mas fica aquele buraco como não conseguiu fechar ali com o Jean. Mas o Robson foi o décimo, né?
Sim, mas com direito de compra, né? Exatamente. Tem direito de compra. Vamos supor, se a semana que vem ele quiser comprar, ele compra e acabou. É um grande defeito do Paraná Clube, né, cara? O Paraná Clube que há tempos atrás tinha uma... Não vamos falar de diretoria, de problema interno no Paraná Clube, mas há tempos atrás o Paraná Clube era bem mais estruturado do que está agora. E numa situação dessas aí que você tem Robson, que você tem Nadson, que você tem o Jean, que são jogadores que dentro de campo mostram um serviço. E infelizmente acho que alguma parte do Paraná Clube, quando aparece alguém para poder levar um jogador desses, não tem aquela força dentro do Paraná Clube que consegue segurar o jogador. Infelizmente, cara, mas eu acho que não é só no Paraná Clube, são em vários clubes aqui do nosso Brasil que pode acontecer uma coisa dessa. Mas infelizmente o Paraná Clube não consegue segurar esse tipo de jogador. Robson que veio... Da onde que o Robson veio, Lipe? Você consegue me passar essa informação? Eu não sei também, cara. Da onde que o Robson veio? Base, né? Então, pra você ver, cara, era mais uma chance do Paraná Clube lançar mais um jogador. Infelizmente, ele tá indo pro São Paulo, talvez ele cresça muito mais lá, mas que ele... Mas tem um detalhe aí, Ricardinho. Se você for analisar os jogadores do Paraná Clube, eles jogam no Paraná Clube pensando em trocar de time. Eles jogam no Paraná Clube pensando em ir pra Série A. Como se fosse um trampolim, né? Exatamente. Só que tem um detalhe, o Paraná Clube ele não faz esforço para segurar jogador. Diferente do Atlético, diferente do Curitiba, principalmente, né? O Curitiba que financeiramente fala mais alto também, sim, né? sim, mas não, tem um detalhe. Se você for analisar, eles não fazem uma grande conta proposta para segurar jogador. Todos os jogadores que receberam proposta, os que não saíram, foram porque não quiseram. Sim. Foram porque não quiseram. Sim. Ou, diferentemente, recebeu a proposta e tá jogando no Paraná, ele vai embora, cara. É automático. Ó, o Flamengo fez uma proposta do Juninho, o Juninho ficou. O Juninho ficou. Foi aumentado o salário dele, foi feito bastante detalhes para tentar segurar o jogador. Mas tem tudo a questão, né, cara? O Paraná vive uma situação delicadíssima, a gente sabe disso, né? Aí esse ano Só que esse ano é aquele ano diferente, né, John? Porque querendo ou Não, não, o todos os Paraná salários em saiu dia, uma matéria na Gazeta do Povo semana passada, interessante até, sobre a diferença de Paraná e Londrina. Quem é a terceira força do Estado? A primeira força do Estado é a dupla atletiva, isso é óbvio. Sim. Quem hoje seria a terceira força do Estado do Paraná? Londrina. Não é o que eu tô falando, Felipe. Não é que você quer querer me matar. Não, mas é o Londrina, realmente. Não foi isso que a Gazeta do Povo, depois eu vou achar a matéria aqui, quis dizer. Mas assim, de fazer uma comparação entre o Paraná Clube e o Londrina. Entendeu? Por que o Paraná Clube e o Londrina? Porque, tipo assim, o Londrina chegou no mesmo estágio que o Paraná chegou há algum tempo atrás. O Londrina chegou assim, interditado em 2009. Caiu para a Série B do Campeonato Paranaense, ficou um ano fora aí. Depois que o Sérgio Malucelli assumiu o futebol do Londrina, o Londrina vem nessa crescente. O Paraná, querendo ou não, depois que o Leonardo assumiu, também deu uma crescente. O Paraná que só terminava com déficit. O Paraná não terminou um ano, desde 2004, não terminava um ano sem estar devendo, com déficit. Hoje não. Nós estamos no primeiro semestre de 2016 e o Paraná está com um superávit de 7 milhões de reais. Sim. Tanto que o dinheiro está sendo feito. Claro, esse ano é pouco ainda para dizer. O Paraná é um time, quando eu disse aqui antes de abrir os microfones que eu achava o Paraná um time limitado, não porque eu não tenha jogadores competentes, mas porque hoje você não tem dinheiro para trazer um grande jogador. Sim. Entendeu? Por que não o Borges? É que colocou a cabeça pra pensar, né? Sim, hoje não. Vai contratar Reduziu os nosso salários, convidado, reduziu a questão salarial, por isso que o Lúcio Flávio até não ficou. O Paraná se colocou nas linhas. De repente, para 2017, 2016 tem que ter um pensamento. Olha, tem que cuidar para não cair. A diretoria do Paraná Clube, eu vi uma entrevista na televisão, que a diretoria do Paraná Clube estava com o seguinte pensamento: em 2016, se manter na Série B e se manter financeiramente. Essa era a meta do Paraná Clube para 2016, diferente da meta do Londrina. A meta do Londrina em 2016 era o quê? Se manter na Série B e por acaso conseguir uma vaga para a Série A. Que não está difícil. Que não está difícil. Eu acho que em questão de se aproximar um pouco mais da Série A, o Londrina está a passos largos na frente do Paraná Clube. Mas é o trabalho, se você vê a questão do
do Tencate. Sim. Da manutenção do Tencate, desde lá da série que pegou o Londrina na Série B do Campeonato Paranaense. Ele é o técnico. Trouxe o Londrina na Série A, aí depois levou o Londrina na Série D do Campeonato Brasileiro, levou o Londrina na Série C, agora trouxe o Londrina na Série B e foi também que tem um título estadual no meio de tudo isso. Tem um detalhe E o aí, campeão, John. 2 títulos estaduais, o campeão paranaense mesmo e esse ano foi campeão Só que quando você fala de Cláudio Tencati, você tá falando de um cara que tá em 6º lugar e tá pensando em não cair. Humildade. Exato. Pois é, essa é a diferença. E E o eu vou te Londrina falar, tem viu? jogadores. O Londrina ele não tá brigando pra não cair, ele tá brigando pra subir. Sim. Me desculpe aos torcedores do Paraná Clube, ao pessoal do Paraná Clube, mas o Londrina tem muito mais jogadores e muito mais É um elenco. jogo bom sábado, né? Muito mais elenco, entendeu? Vai dar um bom jogo no sábado, E o exatamente. Londrina joga melhor fora de casa sempre. Né? Isso, exatamente. O Londrina, cara, tem o quê? Tem Keyson, tem o Paulinho, que também já jogou no Curitiba, tem o Germano, que tá jogando fino da bola. Cara, são vários jogadores. goleiro deles O é bom goleiro demais. deles é muito bom. Zé Rafael. A dupla de lateral, Zé é Rafael. Então dá pra você ver no elenco do Londrina que tem jogadores ali que podem resolver. O Paraná Clube, infelizmente, não tem esses jogadores que podem resolver a qualquer momento. Pode aparecer, dar um lampejo no Lúcio Flávio, ele fazer um gol aí nos 45 e empatar, que nem aconteceu contra o Oeste. Mas eu torço pro Paraná Clube e vamos que vamos. Eu quero o Paraná Clube na Série A, né, cara? Vamos ver. Eu tô rindo aqui, a galera tá pensando que esse louco tá rindo. Que? Eu tô vendo aqui, pelo meu celular, a transmissão lá acompanhando a transmissão via Facebook. Pare. Cada vez que eu vejo o Almir falando aqui, com esse óculos, cara, eu rio. Deixa eu mandar. Vamos mandar um alô. Alô, nosso querido amigo Papi, parabéns pelo Opa. trabalho de vocês. Rádio Força Jovem chegando cada vez mais e beijo mais. pra Cristina Chegando da também, que tá Karina assistindo Souza, a gente. valeu. Beijo. Haroldo Beijo, Pires, Karina. toda a galera do Upa Parolim. Valeu, Haroldo. Valeu, pessoal do UPA. A minha querida Cris, lá da Tecnicópolis também. Beijo pra você também, Gente boa, Cris. cara, meu brother. Diz o lá, meu mano. querido Maurício Fernandes, vocês têm que ir narrar o jogo do Baldan de novo. Pô, vamos pensar aí, meu querido Maurício. Podemos. Vamos conversando aí, fala pro Gustavo entrar em contato com a gente, pra gente marcar alguma coisinha lá no Centro Esportivo Baldan. Então, Paraná, Boa. foi Paraná, acabou aí Isso. empatando com o Oeste. Oeste. E quem tá em alta nesse Campeonato Brasileiro da Série B, meus queridos, é o Londrina. Isso mesmo. O Londrina O Tubarão. venceu o Joinville lá no Estádio do Café pelo placar de 1-0, claro, com 2 jogadores a mais, né? Acabou. Mas mesmo assim, acabou vencendo o Joinville e aí subiu bem na tabela o Londrina. E as informações do Tubarão, a Thaís Oliveira traz pra gente aí. Olha. O Tubarão. Thaís, Tá ao easy. vivo. Boa noite, Jonathan. Não dá boa noite pra... Não dá boa noite pra mim? Manda no grupo da Rádio Gay assistir a gente. Minha caneta. Fala com ela. Ó, no meu não dá pra se conectar aqui, raro. Eu vou fazer um palpite aí pro jogo. Podia fazer um palpite pra rodada. Verdade? Fazer um. Johnny. Vai. Fazer um palpite aí pra rodada. Ver se a gente acerta ou não. Thaís Oliveira, que vai acompanhar o Londrina no próximo sábado, no jogo diante da equipe do Paraná, a partir das 4 horas da tarde, na Vila Capanema. Falando do jogo ainda de sábado, o Londrina venceu lá no Estádio do Café por 1-0, com o gol do Zé Rafael aos 2 do segundo tempo. Um golaço, para falar bem a verdade. 1.716 pagantes para um público total de 2.357, uma renda de R$ 33.469 para Londrina 1, Joinville 0. Menção rosa, como diria Gabriel Carriconde, o Londrina ganhou 1-0 com 2 jogadores a mais do que o Joinville. É, só que tem um detalhe, Jonathan. O jogador que foi expulso ali, o segundo jogador, foi aos 37 do segundo tempo. E o gol do Londrina saiu nada mais nada menos que aos 6 minutos. E sem falar que foi um golaço, né? O Zé Rafael que acabou cortando 2, entrando na área, batendo com consciência, colocado no cantinho, fazendo o gol do Londrina. O Londrina acabou merecendo esses 3 pontos, jogou muito mais. Quase que o Paulinho novamente faz um gol no meio da rua, né?
Eu vi Esse isso. Paulinho tá batendo umas faltas aqui, meu amigo. Não sei de É onde tá verdade. jogando. É ele e o Hernani? Não. Não. Hernani não. Não compara com o Hernani. Então Então ele tá jogando demais, cara. O Paulinho também tá jogando bem. O Londrina que tem um bom time, um bom goleiro, um bom técnico. O técnico tá lá há mais de 4 anos. Então, assim, realmente faz a diferença. Os dois jogadores a aí o jogo ficou um jogo meio morno, depois que o Londrina fez o gol. O Londrina até que não atacou muito, né? E aí aos 37 lá que o Everton Silva acabou perdendo a cabeça lá, agredindo o jogador do Londrina, foi expulso. E isso acabou decretando o jogo, né? Decretando a vitória do Londrina. 1-0, 3 pontos dentro do Estádio Café. E agora que venha o Paraná, meu amigo Ricardinho Santos. Olha, cara, sinceramente, meu amigo Almir, o Londrina, cara, ele sofre em partes em casa por causa da pressão da torcida, cara. E a torcida lá no Estádio do Café é tensa. E eu acho que esse placar de 1-0 pro Joinville, 1-0 pro Londrina, eu acho que foi magríssimo. O Londrina em casa ele pode fazer um pouco a mais, principalmente contra contra o Joinville. Esse borderô aí. O Joinville tá brigando pra não cair, né? Exatamente. Time centenário, né? Esse borderô aí, cara, de 1.716 para um total de 2.357, eu acho muito baixo, principalmente pro Estádio do Café, que é um baita de estádio grande, que comporta um público bom ali. Infelizmente, Tem um detalhe quando você 1.716. fala desculpa te interromper até, falando do Estádio do Café aqui, acabou de sair uma notícia que a Prefeitura de Londrina abre licitação para a terceirização do Estádio do Café. Então complicado. E ó, a partir da hora que o time começa a aparecer os problemas também, né? O Então, Londrina que não joga no café, né? Tem uma suspensão aqui. Pois é. Aí que tá. Aí, agora que o Londrina tá indo bem, começa a aparecer os problemas extra-campo. Isso acaba atrapalhando no entendimento dos jogadores dentro de campo, né? Tem o VGD também, né? Tem o VGD, mas o VGD tá fechado, né? Não, tá aberto, o VGD tá aberto, pode ter o jogo. Londrina jogou com o Paraná. Jogou com o Paraná no Paranaense, tá tendo Ganhou. jogo da Taça FPF no VGD, Ah. mas você não pode comparar o VGD com o Estádio do Café. Só que tem um detalhe, viu? Quando você fala do VGD, o VGD é um estádio mais acanhado, um estádio mais próximo, um estádio mais legal para assistir o jogo. E se você for analisar, não adianta nada você fazer um jogo no Estádio do Café, um estádio que cabe o quê? 40 mil pessoas lá? Acho que é isso. Não. Não, cara, 30 cabe mil. bastante gente lá. Eu já fui no estádio do Londrina, cara, é grande lá. Mínimo 30. No Coritiba e Londrina, se não me engano, tinha quase 30 mil torcedores. Meu amigo, então assim, se for analisar um estádio para 30 mil pessoas ali, não vai 5. Aí o VGD já é um pouquinho menor, ele pode acarretar ali o que? O VGD de uns 12, 11, 14, sei lá. Isso. Então, o que acontece? Isso pode se transformar num caldeirão para o Londrina. O Londrina Isso que eu ia falar. pode usar o estádio como uma força, porque aquilo que eu falo, como o estádio é menor, é mais empolgante para você encher o estádio. Assim como o Atlético Mineiro faz lá no Sim, Independência, eu lembro quando eu ia no né? estádio do Pinhão, lá em São José dos Pinhais, os jogos lá, cara, os jogos lá eram Isso. top, cara. Todo mundo fala, o estádio tá lá, meio que abandonado. Tá, né? mas assim, o Londrina não pode jogar em Londrina. Quantos quilômetros? Quantos quilômetros? 100 quilômetros? Não. Foi por causa daquela briga lá, né, Aquela questão. do O jogo. Londrina não pode jogar em Londrina. Eu acharia muito interessante Imagina que legal trazer pra cá. não Curitiba, mas de repente o Germano Krieger, tá grossa? O Gerando Krieger também. É uma boa. Não, É mas o eu acho... estádio em Curitiba? Mas é que tem um detalhe, é que o estádio melhor, adianta, porque o que eu ia falar? Tem bastante pessoas aqui que tem um carinho enorme pelo time do Londrina aqui em Curitiba. Sim. Eu realmente tenho um carinho enorme. Diretoria do Londrina, se o jogo vir pro Germano Krieger ou pro Eco Estádio, a Rádio Força Jovem transmite Londrina. Transmite Será? ao vivo, e se fizer no estádio, melhor ainda. Melhor ainda. É isso que eu falo, melhor Estádio, melhor ainda. Bom, Verdade, vamos que não. o Londrina venceu, nós estamos falando, deixa eu mandar um alô aqui pro meu querido João Domiro Neto, que tá assistindo a gente. O Gilson Soares Pereira, fala Almir. Não, o Almir já falou demais já. Gilson, um abraço! Ele é mais conhecido como Alien. Alien da Master. O Rafael Keira Pedroso, Dali Furacão, a Alessandra Nunes está assistindo, Caveira. a galera que está acompanhando a gente aí pelo Facebook, também ouvindo pela Isso Rádio aí, Força isso Jovem, aí. .com.br. Vamos usar os... Diga, Almir. Honra, cara. O Rafael Pedroso, ele é padrinho do meu casamento, cara. Tem que mandar um abraço especial pra esse cara aí, velho. O Rafael, meu brother, que estava no dia que eu conheci minha esposa. Aí, Rafael, um abraço pra você. Um abraço pra Culpa esposa, um sua. abraço pro teu filho.
Culpa sua. Culpa tua, nada. Eu Lembrou fui do padrinho ajudou, de cara. casamento do Jonathan. Você lembrou do cara só porque ele apresentou tua mulher, né, cara? Se não fosse ele É, apresentar, filho da você tua nem mulher, lembra não. dele. Não, meu brother só estava comigo na noite que eu me apaixonei pela minha esposa. Nossa! E vamos falar da Série B? Momento, moção. É o momento mozão no final. 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou assim, ó. Brasil de Pelotas 2, Goiás 1. O Luverdense bateu o Paysandu pelo placar de 3-1. Oeste e Paraná empataram pelo placar de 3-3. Vila Nova e Atlético Goianiense empataram pelo placar de 1-0. O Tupi perdeu para o Bragantino pelo placar de 1-1. E o Bahia venceu o Vasco, a sexta derrota consecutiva do Vasco. O Bahia venceu o Vasco lá na Fonte Nova por 1-0. O Londrina bateu o Joinville por 1-0. O Sampaio Correia venceu o Náutico por 4-3. Criciúma e CRB 1-1. E Ceará e Avaí empataram pelo placar de 0-0. Classificação do Campeonato Brasileiro da Série B depois de 23 rodadas. O Vasco é o líder com 41 pontos, seguido pelo Brasil de Pelotas com 39. Na terceira posição, o Atlético Goianiense com 39. Na quarta, o CRB com 38. Na quinta, o Ceará com 38. E a sexta posição é do Londrina com 37 pontos. O Bahia é sétimo com 35. O Náutico é o oitavo com 31. O Criciúma é o nono também com 31, mesma pontuação do Luverdense, décimo colocado com 31 pontos. O Vila Nova é 11º com 30, na 12ª posição o Avaí com 30, 13º o Oeste com 30 e na 14ª posição aparece o Paraná com 30 pontos ganhos. Paysandu é o 15º com 28, o Goiás é o 16º com 27, o Goiás do Walter lá, meu querido amigo José. Na 17ª posição, a zona de rebaixamento, o Bragantino tem 24. O Tupi é o 18º com 22. O Joinville é o 19º também com 22. E o já virtualmente rebaixado, que deu uma respirada nessa rodada do Sampaio Correia, lanterna da competição, 20º colocado, com 17 pontos ganhos. O Londrina tá de boa, tá bom. Se ele vencer, depende da competição de resultados. 38, 31. Depende da competição. Ele vai a 40 pontos. Ele passa, entre aspas, o Brasil de Pelotas e vai a vice-liderança do brasileiro. Ah, só que o Brasil de Pelotas está bem, né, Jonathan? O Brasil de Pelotas está em segundo colocado ali, e realmente assim, o Brasil de Pelotas vem numa crescente, né? Mas eu vou te falar um detalhe, Jonathan, eu ainda estou inculcado com esse CRB, eu não sei o que o CRB está fazendo no meio dessa galera aí. O Ceará ainda beleza, mas o CRB, cara, não dá para entender. Não, mas se for analisar o Brasil de Pelotas também. Só que o Brasil de Pelotas está numa crescente. O Brasil de Pelotas vem ganhando todos os últimos jogos deles. Ele começou bem o brasileiro, né? Ganhou o Paraná as duas. Pois é, ganhou as duas do Paraná. Olha, são os 3 pontos que diferem ali o Paraná do Brasil de Pelotas, né? Então o Paraná, o Paraná não, o Londrina, né? Ganhou as duas do Paraná, é verdade, lá na estreia e na volta da primeira rodada, né? Complicado, né? Mas o Brasil de Pelotas agora pega o Paysandu, né? Então, um jogo lá no Curuzu, então, um pouquinho mais complicado, né, Diogo? Tudo um pouquinho mais complicado. Essa 23ª, é 22ª, 24ª? Volta aqui a Série B. Bom, vai abrir a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro amanhã, da Série B. E é claro, dessa 24ª rodada tem uma estrela especial, é o Clássico Paranaense da Série B do Campeonato Brasileiro 2016. A Thaís Oliveira já falou do Londrina, a preparação do Londrina. E o Paraná Clube que se prepara para esse jogo diante da equipe do Tubarão na Vila Capanema no próximo sábado. E a Agnes Lewandowski traz pra gente as informações do Tricolor. Vê se aparece certo aí, John. Arruma o papel, cara. Arruma o papel aqui, ó. Faz certinho ou não? Faz contrário, né? É com você, Linhares. Coloca de volta, a hora que ela parar de falar, coloca aí. Com você, Linhares. Fechou? Cheio. Vai. Só um minutinho. Assim, Ó, nós estamos fazendo um programa ao vivo aqui e eu tô procurando um negócio. Esse aqui, ó. 8 horas, 9 horas e 10 minutos, 9 e 10. Paraná e Londrina, sábado, 16 horas, Vila Capanema, Vila do Povo, transmissão da Rádio Força Jovem a partir das 15 horas e 30 minutos. Esse jogo terá a transmissão da Rádio Força Jovem, a narração será de Gabriel Carriconde, nos comentários Almir José, as reportagens serão de Agnes Lewandowski e Thaís Oliveira, na Central de Esportes,
eu estarei lá. Expectativa para esse também. jogo? Nossa, olha, Jogo não. cara. O Almir feliz- pediu, posso fazer esse jogo? Tá Não, descalado. não, para. Olha que felicidade. Eu cheguei aqui, olhei a escalação dos jogos aqui, olhei meu nome, falei, aqui qual jogo que é Paraná e Londrina. Cara, você não sabe a felicidade que eu fiquei, bicho. Você gosta do Paraná, né, Porra, cara? eu gosto do Paraná, gosto do Londrina, vai ser um jogaço. Eu espero Sabe que a como é que Vila você gosta Capanema também? esteja. Hã? Sabe o que você gosta também? Do Petralha? Ela vai calçada. Do Petralha, cara. Petralha é meu amigo. A gente sabe disso. É, sei que Feliz Facebook vai demais. contar depois. Não vai contar nada. Feliz demais em fazer esse jogo, Jonathan. De verdade mesmo. Espero que a torcida do Paraná cumpra a ideia, encha lá o estádio da Vila Capanema, a torcida do Londrina que sempre viaja, sempre está em Curitiba. Reforçada ali pela torcida do Atlético Paranaense. Eu espero que as torcidas vão ao estádio com o intuito nada mais, nada menos do que torcer. Exatamente. A Rádio Força Jovem sempre aposta na paz do jogo, principalmente nos jogos e das torcidas. Então aquele detalhe. Seria muito bonito vir aqui o Londrina, vamos dizer que o Londrina ganhe. Que a torcida do Londrina comemore bastante, que pule bastante, que aproveite o bom momento. A torcida do Paraná também vai com certeza. O Paraná mais do que nunca precisa desses pontos contra o Londrina. E aquele detalhe, né, John? O Londrina joga melhor fora de casa. É um teste. E um teste espetacular para o Paraná nesse jogo de sábado, às 16 horas, diretamente da Vila Capanema, com ele, Viu, pô? Gabriel Carricoadir. Dá um palpite. Olha lá, hein? Palpite pro jogo? É. Ah, cara, seria bom uns 3x3, 2x2, aí era legal. Não, Que palpite. beleza, hein? Não, Que palpite, beleza. cara, 2x2. 2x2. Sabe o que é? Porque daí fica bom pro Paraná e fica bom pro Londrina. Ah, Então, eu fica vou dar bom. meu palpite. E eu tô torcendo pros times do Não sou estado. imparcial que nem você, não, cara. Eu meto 3x0 pro Londrina. Eu vou dar meu Tá, palpite. baixo. Eu acredito que Você vai ser duvida? 1x0 para Você duvida? Só veja. Gol do Lúcio Flávio, Felipe? Gol do Lúcio Gol do Flávio. Lúcio Flávio. Mas não vai ser o apagar das luzes, vai ser um gol Mas o no Lúcio Flávio é segundo reserva, tempo, vai ser um gol tranquilo. Mas Mas não vai ser um gol de pênalti do Lúcio Flávio. Rodrigo, isso aí, Fala garanto. agora, O meu parceiro Dido tá assistindo a gente. Alô, Rodrigo, um abraço. Rodrigo, Clebson abraço, Campos, o Dido. pessoal da... Esqueci o nome da empresa. Da CLC Conservação e Limpeza. O Carlos Bertotti. Carlos Bertotti, 2x1 para o Londrina. O meu querido Fabiano Oliveira diz: Dai Londrina, e a Nina Ribeiro entrou aqui, tá assistindo Pitocas. Minha querida Nina Ribeiro. Demais jogos dessa 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que acontece começando já na próxima terça-feira. Bom, terça-feira agora tem Bragantino e Sampaio Correia. Às 19h30 também tem Atlético Goianiense e Luverdense. Na sexta, dia 9, o Joinville recebe a equipe do Tupi na Arena Joinville. O Paysandu na Curuzu recebe a equipe do Brasil de Pelotas. O Paysandu vai jogar no Mangueirão, não na Curuzu. Ou é na Curuzu? Aqui pra mim aparece No um gol. Mangueirão. Tu não sai da CBF, cara. Aqui quem manda. É Sábado, chupa, dia chupa. 10. Ah, não. 16 horas, Avaí e Criciúma, clássico catarinense aí, Florianópolis, lá na ressacada. Aí o clássico paranaense, Paraná Clube Londrina, às 16 horas, no estádio Dorival de Brito Silva, a Vila do Povo, a Vila Capanema. O Vasco recebe às 16h30 a equipe do Oeste, lá em São Januário. O Almir está morrendo, mas não tem problema. Às 16h30 o Náutico recebe o Bahia, lá na Arena Pernambuco. Às 18h30 o Goiás recebe o Ceará no Serra Dourada. E fechando às 21 horas do próximo sábado, CRB e Vila Nova, lá no estádio Rei Pelé, na cidade de Maceió, no estado de Alagoas. Essa é a 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Isso aí. 2016. Isso aí. Abraços. Deixa eu mandar um abraço pro Anselmo, tá curtindo a gente lá, mandou agora uma mensagem pra mim, Oi. falou que tá curtindo a gente lá no Facebook. Um abraço pro Walter, que tá lá no João Guilherme também curtiu a gente no João Facebook. Guilherme! O Rafael Queira Pedroso disse que vai ter 3x1 pro Tubarão. O Erickson Lima tá assistindo a gente. O Márcio Kodelec, ele deve ser parente do Almir. Meu irmão, cara! Um abraço, 2x0 meu do irmão! Londrina. Oliveira disse que dá Irmão perdido. 2x0 Ei. para a equipe do Londrina. Saí daqui, cara. Não sei por que eu sei do vídeo. Posso falar uma coisa? É. Diga. Meu irmão, Jonathan, você sabe, né, cara? Meu brother. Ô, A gente é irmão! Hoje é dia do Hoje é irmão. dia do irmão. Tem detalhe, ele vai ser patrocinador da rádio, cara. Você Não, sabe hoje é dia disso? do irmão, dia do irmão. Ah, viu só? Já MA falei. Vidros Solange Temperados. Carolina, valeu. Ademar Pereira Rocha também, um abraço. Já A falei, JV já. Vidros também. Aí, cara, os meus amigos da empresa lá, cara, estão em peso aí, bicho. Um abraço também pro Henri Batista Xavier, tá com a gente também. Já cansei de Batista. falar pra Então você. eu vou dar um abraço pro chefe Ah, aqui, você que vai- é meu amigo, meu parceiro. Não, Não é tá puxando o saco. puxar o saco, não. Ô,
Só fui pra dentro de casamento dele. Da mas forma, que- Josão, eu também tô curtindo a Força Jovem. Valeu. Almir, para. Cara, meus amigos, cara. Almir. Tudo meus amigos, cara. Tudo amigo meu, cara. Meu Deus Almir. do céu, Almir. Para de beber antes Eu vou de fazer o fazer seguinte, programa, já cara. que são meus Desliga amigos, o microfone, Almir, vai vai. ficar só eu aqui, ó. Bora lá. Liga o microfone novo. Daqui a pouco tem homenagem aqui aos seus irmãos. Protesto, Daqui a pouco a cara. gente volta, vamos falar sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos faturar, porque tem que faturar. Isso aí, Didinho no Vamos lá? bolso. É nóis. Anderson Luiz. Papo de bola! Na sua web, Eu falo que eu alcançando o nível máximo. Olha os caras mandando aqui esse óculos. Legal! 16 graus neste momento em Pinhais, 9 horas e 16 minutos, 9 e 16. Você está curtindo aí o Papo de Bola, nosso Vamos informativo chegar perto semanal da câmera, descontraído aqui na rádio forçajovem.com.br. Participa com a gente aí, 97 95 38 95, 97 95 38 95, facebook.com/barra rádio Força Jovem Oficial, facebook.com/barra rádio Força Jovem Oficial, e você também pode assistir lá essas loucuras. O Almir José aqui vai fazer. Ih, que convite tá fazendo? Que medo. 9h17 agora. Quem que tá ali, Almir? Assistindo nós. Rosane, né? Rosane Marques, Ah, Almir. Rosane! É esse cara aqui, ó. Rosane! Manda um abraço pra Rosane, rapaz. Um abraço pra minha querida e linda Rosane. Isso aí, Rosane. Você gosta desse cara aqui? Aham. Esse cara é doido, chato pra caramba. Como você vai gostar desse cara? Mandou um beijo pra você. Beijos! Acesse lá www.radioforçajovem.com.br e escute o Papo de Bola. Barra Almir Lindo. Ah, aqui é o Merlindo, cara. Cadê o louco lá? Fugiu, cara? Foi no banheiro. Não pode falar que foi no banheiro fazer cocô. Quê? Oi, menina. É pra dormir com o Petraia aí. Essas são as informações com você, Linhares. Um abraço pro Anderson Luiz. Anderson, essa é pra você, ó. Volto com você, Luiz Augusto Xavier. Essas são as informações com você, Linhares. Você, Linhares. Ao vivo, diretamente. Alô, alô, você torcedor de futebol. Pintou, 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 pintou. Seu Almir é retardado, né? Tá no barbante. Você falou isso daí, o Iceborg já tá lá onde? Pintou onde? Também te adoro, Rosane. Mentira. Ela tá colocando aqui, cara, lindo, obrigado. São seus olhos. Isso é verdade. São seus olhos. Temos a música Sua do Leonardo, que pescar que nada. E essa música eu dormi. Tem que pôr aí pra homenagear o Anderson. Só pra bacalhar o Anderson. Pô, disse que cara. Entendeu? Ô, CQC. Ó. Ó, pega essa sonzeira. De volta com o Papo de Bola, seu informativo semanal aqui na rádio forçajovem.com.br. É nóis. O bagulho é louco. Mais louco que o Batman. Ó. Bem louco essas trilhas novas aqui, né? Ô, louco, bicho. Da onde que veio isso daí, cara? Tem de algum lugar. Algum lugar do Brasil. É com você, Linhares. Rádio Aquário. Mas quanto eu... Nossa, cara, você desenterrou essa já, Mandou né? um Aquarius aqui, ó. Ó, hoje é dia do irmão, manda um abraço pro irmão de vocês aí. Eu queria mandar um abraço especial para o meu irmão Márcio José Pondelec e para a minha irmã Tatiane Pondelec e para todos os meus outros irmãos, que eu considero todos os meus amigos uns irmãos. Tem mais um irmão perdido aí, cara? Que história é essa? Eu não sei. Será, cara? Tá sabendo uma coisa que eu não sei, cara? Você acabou de falar, cara. Não.
Diante de Deus somos todos irmãos. Então tá Todos bom. os meus amigos Então são tá meus bom, irmãos. Então tá Um bom. abraço para todos os meus amigos. Todos. Tá bom. Eu não tenho inimigo, cara. Eu tenho um inimigo só, mas não posso falar o nome dele. Eu sei quem que é. Lipe, esse é irmão? Com certeza tem. Então manda um Pô, salve. teu irmão é um cara super inteligente, cara, sabia? O único. O único Eu da acho- família. Ah, só porque ele torce pro... Ah, esquece. Isso. É só porque ele torce pro Atlético. Tá. É atleticano. Ele torce pro Atlético? Olha que se salva aquela família. É, Não pode falar de time que você torce, cara. Não pode falar de time que você torce. Não, foi o irmão dele. Não pode, que time que Foi você o irmão torce. dele. Você não, você torce pra que time? Eu? Torce pra Londrina, Paraná, Atlético. Você não Coxa. pode falar, cara. Não pode falar. Viu só? Você torce pelos times paranaenses. Então, Londrina, Paraná. Vamos lá, vamos voltar Obrigado. a falar do futebol paranaense. Falando Bom, do Dodô? Vamos começar falando do próximo jogo, rapaz. Feriadão. Tem rodada no Campeonato Brasileiro na quarta-feira. O Atlético Paranaense vai a Florianópolis, Norberto Scarpelli e encara a equipe Não, do ganhou. Figueirense. Cara, agora eu me confundi no negócio dos áudios do Thiago. Ah, meu Deus do céu, cara. Não, o Thiago é foda, cara. Thiago até Palmas. até não estando aqui, ele atrapalha, cara. Como é que é? Qual é o nome dele? Thiago Thiago. Palmas. Thiago Palmas. O famoso tartaruga de colete. Vamos ver o que ele vai falar nesse áudio aqui. Ah, ele vai falar do jogo do Botafogo. Nem Botafogo? tava na pauta o jogo do Botafogo, mas vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos Vamos ver ver. o Botafogo. Gol do Hernani. Quer ver como ele fala Hernani? Hernani. Conhece o Hernani, homem? Hernani. Muito bom jogador. Quem que é a Thalita? Minha Você sobrinha. esqueceu a Thalita lá, ó. Thalita! Meu Deus do céu. Palmeiras travesti que ele fica falando. A Thalita é minha sobrinha linda. Manda um abraço pro sobrinho, cara. Cara, olha o que eu achei, velho. Paraná e Oeste na primeira rodada. Tava ali, ó. Acabei de tirar por causa dali, cara. Aí que eu escrevi com grosseria. Ixi. Tem mais coisa aí que não vai acontecer. Que é isso, cara? Ó, Bê, Que isso É aqui, com cara? você, Jonathan Ei, Scott. ó, Bê, você que tava comentando esse jogo, fala um pouco desse jogo Atlético Meu amigo, o Paranaense que eu vou falar desse jogo? O Hernani fez o gol Só. e só deu Botafogo, cara. Eu nunca vi o Atlético levar tanto sufoco na minha vida que nem levou contra o Botafogo. Vê a brincadeirinha que o Camilo fez agora no último jogo? Nem fale, cara. Mas é isso que é o detalhe, cara. Não dá pra entender o time do Botafogo também. Tem jogos que eles jogam bem, tem jogos que eles jogam mal. Aquele jogo, o primeiro jogo que eles jogaram com o Atlético, eles ganharam de 2-1 e foi por muita sorte. Muita sorte mesmo. Eu acho que foi o jogo mais horrível do Atlético Paranaense. O Atlético tinha tudo pra ganhar aquele jogo, o Botafogo horrível naquele dia. O Botafogo sem treinador, estava muito mal no campeonato, o Atlético conseguiu perder o Botafogo. Agora conseguiu tirar os 3 pontos do Botafogo, mas suado. Suado demais. Dentro da Arena da Baixada, meu amigo, vou te contar, dos 20 minutos em diante, só deu Botafogo. Mas aí o Botafogo é um time que tá em ascensão, né, cara? Por mais que ele esteja lá embaixo, lá na tabela, ele tá em ascensão. subiu, né? Aos pouquinhos ele tá subindo. Se não me engano, o Botafogo tá em 13º lugar já, cara. Então, pra você ver, Pai vai ver pra você. enquanto os times de lá de cima estão perdendo colocação, e estão perdendo por conta dos times, por conta do elenco, por conta de alguma coisa que aconteceu, os times lá de baixo estão começando a abrir o olho, cara. Então, quer dizer, o Atlético é um dos times aí que tem que abrir o olho e tem a obrigação aí, caso no próximo jogo contra o Figueirense lá no Orlando Scarpelli, tem a obrigação de ganhar esse jogo, cara. Porque se o Atlético não ganhar esse jogo, meu amigo, vai sobrar para um cara chamado Paulo Autuori. Não, você não era E eu tô fã do falando cara? isso, Paulo Baier. Sou muito fã do cara, mano. Só que o Atlético necessita muito de uma vitória fora de casa para conseguir alavancar o time do Atlético para ele consiga aí, pelo menos, querer pelo menos um G4 ou uma Libertadores ou uma Sul-Americana para não ficar nessa vida, cara, porque é difícil. O Atlético precisa se reerguer
assim como os outros times também que estão lá embaixo. Mas o Atlético está lá em cima e tem que abrir o olho, principalmente com o O Figueirense. Atlético acabou levando sorte porque ele ficou a 4 pontos do Botafogo. Então, se ele não tivesse ganhado do Botafogo, poderia estar nada mais, nada menos que em 11º. Já beirando ali, começando a folia do... 3 pontos, né? dos 6 pontos. De 6 pontos. Ah, viu só? Por isso que eu disse que tem que abrir o olho. É, meu amigo, complicado. Um jogo. Ainda bem que o Atlético Paranaense acabou ganhando, acabou se afastando um pouquinho da zona de rebaixamento. Mas jogo horrível. Bom, já que a gente falou desse jogo da 22ª rodada, vamos passar os placares da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta bateu o Corinthians pelo placar de 2-0. Chupa, Timão. O Figueirense venceu o Santos por 1-0 lá na Vila Belmiro. Chupa. Cruzeiro 2, Santa Cruz 0 no Mineirão. Normal. O Palmeiras bateu o Fluminense no Manuel Garrincha pelo placar de 2-0. São Paulo e Curitiba 0-0, jogo que você acabou acompanhando aqui na Rádio Força Jovem. Grêmio e Atlético Mineiro empataram em 1-1. O Flamengo bateu a Chapecoense na Arena Condá por 3-1. O Vitória venceu o América, já rebaixado, lá na Arena Fonte Nova por 2-1. Esporte Internacional 1-1 e o Atlético Paranaense venceu a equipe do Botafogo pelo placar de 1-0. Classificação: após 22 rodadas da Série A do Brasileiro, o Palmeiras é líder com 43 pontos. Na segunda posição tem o Flamengo com 40, terceiro o Atlético Mineiro com 39 e na quarta posição o Corinthians com 37 pontos ganhos. Santos é o quinto com 36, seguido do Grêmio, sexto colocado com 36 pontos ganhos. Ponte Preta, sétima colocada com 34, Fluminense oitavo com 34, na nona posição o Atlético Paranaense com 33 pontos. Décimo é o Chapecoense com 30, na 11ª o Botafogo com 29, na 12ª o São Paulo com 28, na 13ª posição o Sport com 27 pontos. 14º é o Cruzeiro, deu um pulo o Cruzeiro aí, 26 pontos. 15º Vitória com 26 e 16º colocado, 26 pontos, a equipe do Coritiba, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Abre a zona de rebaixamento, o Internacional 17º com 24, Figueirense 18º com 24, o Santa Cruz é o 19º colocado com 19 pontos e na 20ª posição em lanterna, virtualmente rebaixado o América Mineiro, 13 pontos ganhos. Bom, Cara, fechando a 22ª rodada, vamos falar da 23ª. O Atlético Paranaense vai a Florianópolis, Floripa. pega a equipe do Figueirense. Agora sim, o Thiago Palmas vai dar as informações Ô, dessa partida. Tartaruga de colete. Puta que pariu. Figueirense. Ou não, né? Vai ficar o Marcão, vai ficar de zagueiro, né? Thaís, eu vou tirar pra você, ó. Que merda. Nona? Mano! Tá me zoando, né? O Jonathan tá me caçoando lá, ó. Acontece. Pode estourar. Thiago fala demais, cara. Meu Deus do céu. Meu Senhor Jesus. Thiago, você fala demais, Thiago. O Jonathan fala, um áudio de até 2 minutos. Um áudio de até 2 minutos. Ele vai na mão de 5. É nóis. Quarta-feira. Mostra lá, livro. É nóis. É isso aí. Atlético Paranaense e Figueirense a partir das 3h30 da tarde da próxima quarta-feira, 7 de setembro, aqui nas ondas da Rádio Força Jovem. A bola rola às 4 horas no Hernani Scarpelli. Isso aí. E o árbitro da partida é Pablo dos Santos Alves, árbitro do quadro especial da CBF lá de Pernambuco. Especial? Luiz Felipe Gonçalves Correia e Tomás Dias de Araújo, os dois árbitros CBF, o trio pernambucano para esse jogo, Figueirense e Atlético Paranaense. A narração desse jogo será do Gabriel Carriconde, os comentários de Guilherme Coimbra, nas reportagens de Guilherme Cadir e Ricardinho Santos e o Felipe Santiago estreia na Central de Esportes da Rádio Força Jovem na próxima quarta-feira, a partir das 3h30 da tarde, nas ondas da número 1 da internet. Almir, o Atlético pega um time da zona de rebaixamento, vem, claro, de uma vitória diante da equipe do Santos na Vila Belmiro, mas tem que se impor, tem que ir lá no Hernani Scarpelli se impor e vencer o Figueirense, afinal, é um time lá da parte de baixo da eu tabela. não entendi a hora que você falou do Thiago Heleno aí, quando o Thiago Heleno tá fora, assim, ih! Cara, o Cardiola. Wanderson.
Ah, pode ser o Ó, Cartola, mas mas o Cartola, Wanderson, tem cara, tudo ele tá pra- substituindo. E os meus maiores Deixa eu- pontuadores do Cartola. Não vou falar nada, não vou falar nada. Seguinte, Quer falar, vai. ó, eu hoje Oi, dei hoje? uma lida Lida? severa no site do Atlético Paranaense para saber as maiores informações. E, cara, o Paulo Autori tá com uma pulga atrás da orelha que você não imagina, cara. Ele tá entre Wanderson e Marcão na zaga. Ele tá louco. Tá indeciso entre Wanderson e Marcão. E na lateral não é muito certo ainda que esse dia que ele jogue, porque o Nicolas jogou muito bem no jogo O passado. Nicolas, verdade, o Nicolas jogou muito bem mesmo, se destacou no jogo. Exatamente. Só que tem um detalhe, cara, é o Wanderson com certeza. Porque Eu é o também. seguinte, Também sou o dessa Marcão, ele pode usar o Marcão tanto como zagueiro como volante. Também. Então ele tem que ser uma opção de banco. Vai que um dos dois se machucam e acaba se atrapalhando, ou a gente fica sem volante, entendeu? Não sei como tá o David, ainda, se o David já tá liberado ou não, entendeu? Então tem esses detalhes aí. Tava entre esses dois jogadores aí que eu falei pra você. E tem mais o Lucas Fernandes, cara, que eu também dei uma pesquisadinha. O Petralha Lucas já Fernandes também. falou, já em caso de aparecer alguma oferta dele, pegar e já cobrir a oferta, porque o Lucas Fernandes ele tá querendo já renovar o seu contrato com o Atlético Paranaense. O Lucas Fernandes é um bom jogador, amigo. Ele é um bom jogador, ele é um bom jogador. Quem tá devendo é o argentino, né? O... Qual deles? Qual deles? Qual deles? Ai meu pai, o cabelinho estranho, né? o... Ele. Luciano Cabral. Luciano Cabral tá devendo. Ele veio com O sobrinho do Riquelme, não é? ele veio como um destaque. Parei do aí, Messi? Parei do Sobrinho de Messi, quem? cara. Eu sou mais. Ouvintes que estão assistindo a gente pelo Facebook, não liguem, estão me despindo nesse momento. Tá fazendo propaganda na Technical. É, nossa patrocinadora Master. Ai, Aqui. Pega essa brincadeira então. Essa dá pra falar porque é ela que paga tudo que tá Um acontecendo. abraço pro- Não, é verdade. Um abraço pro pessoal da Master, né? Mas... Cara, fala aí, pessoal da Master. Ô, pessoal da Master, tá na hora de vir pra lá. Edson Carlos Starter, o pessoal tá me cobrando aqui o O cara patrocínio. sai nas fotos com a jaqueta da Master, volte e meia falar da Olha lá, Master. vai levantar pra É, mostrar agora. aí, ó. Faz me rir. Master Temper do Brasil. Pelo menos o Danone, né? Patrocinadora Manda aí, por oficial favor. do Tá Almir. certo, tá certo. Ei, pelo menos o Danone manda aí, né? Já ajuda também. O pai vai pagar o Danone pra vocês. Tá, vamos falar do jogo? Não hoje. Vamos falar do jogo. Foi que nem eu falei pra vocês já na vez passada. O Atlético tem a obrigação de ganhar do Figueirense lá no Orlando Scarpelli. Difícil ganhar do Figueirense lá. O Carlos Alberto voltou a jogar agora no Figueirense. O He-Man... Carlos Alberto é aquilo mesmo? Cara, você não viu o Aquele, gol que ele né? fez? Aquele Carlos Alberto. Você não viu o gol que ele fez no último jogo? Não. Carlos Alberto, meu amigo. Então, Cara, só que o dá uma Figueirense olhadinha. sempre apanha no Atlético quando joga no Orlando Scarpelli. Apanha, mas o Atlético não tá acostumado, não Atlético tá. chegando O Atlético 4-2 não no tá jogo, aí tudo depois aquilo nunca mais também, né, perdeu. cara? Eu O torço Flamengo muito. levou um corona, né? Tudo bem que ele reverteu. Ah, né? mas é Flamengo, né? Flamengo tem que apanhar mesmo. Não gosta do Flamengo. Flamengo não. Mas Ah, não pode falar isso, Jean? Mas Eu não eu gosto do Flamengo. Eu gosto do Flamengo, eu gosto do confio Corinthians. Eu falo mesmo. eu também confio não muito no gosto do Atlético A Paranaense. direção da rádio achar ruim que me manda embora. Sabe por que que eu tô falando isso? Não sei, cara. Porque ele é o diretor da rádio. Deixa aí. Cara, então, vamos torcer pro Atlético, cara. O André Lima, tomara que ele... Eu vou, cara. Cara, se eu torcer pro Figueirense, dentro da torcida do Atlético vai ficar de cara comigo, cara. Vários torcedores do Mas e Atlético por que já você torceria simpatizaram agora comigo. o Figueirense? Cara, primeiro que eu não tenho motivos pra torcer pro Figueirense. Segundo que Nem eu deixaram nós entrar no estádio pra fazer o jogo, os caras deixaram, velho. Exatamente. Nem motivos eu tenho pra torcer pro time do Figueirense. Quem me dera ir lá no Orlando Scarpelli, né, meu querido? Nem liberaram o nosso credenciamento por Orlando Scarpelli, os caras liberaram. Eu fui Então, pra várias vezes você lá ver. por Orlando Scarpelli, cara, é muito legal lá. Ah, Bem legal. legal. Bacana, legal, bacana, nós tá claro, tudo legal. pronto, mas infelizmente, por questões burocráticas, a gente não poderá estar no Orlando A Scarpelli gente fazendo vai a mandar partida. quem pra lá, Jonathan? Olha. Não sei se é o Caju ou o Coimbra. Ricardinho. Não, Coimbra. Coimbra, vamos dar o Coimbra. Vamos Pra mandar onde? Coimbra pra Pra lá? Floripa? Ah, Vai, né? Floripa. Lá Ó, pra Fechando, esse feriadão vai ser de futebol. Mas Vai, 21, sério? ao horário nobre do futebol, Vai 21 chover, horas né? e 45 minutos. No horáriozinho. estádio Couto Pereira, o Coritiba Ótimo. recebe o tricolor gaúcho lá dos Pompas, tchê. Com a arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães, aspirante à FIFA do Rio de Janeiro, que vai ser auxiliado por Tibert Pedrosa Moisés, que é do quadro Master da CBF do Rio de Janeiro, e Luiz Cláudio Regazzoni, aspirante à FIFA também do Rio de Janeiro. Serão trilha de arbitragem para Cotiba e Grêmio, dia 7, quarta-feira, 21h45, no estádio Couto Pereira, com transmissão da Rádio Força Jovem a partir das 21h20. A narração será do Evandro Finco, nos comentários Almir José. As reportagens serão de Guilherme Fávaro e Marina Prota. Na Central do Esporte eu estarei nessa
com a equipe número 1 da internet. O Curitiba pega uma pedreira, né? Pedreiraça, né? Contra o Grêmio. Curitiba desfalcado por causa do nosso querido atacante Kleber Gladiador. Pegou Nossa, 2 querido. semanas. Essas Cara, coisas ele, você não ele é um baita de um atacante, não Ele tem faz nem como diferença, falar, com né, certeza. cara? O cara faz muita diferença. Vai pegar 2 semanas Olha. aí, depois de um pisão que ele tomou no 2 último semanas, jogo. tá com previsão de 1 mês, meu amigo. Escutei hoje esse Um detalhe. mês. Meu mês. Deus Piorou. do céu, mês. que Piorou, falta que vai então fazer piorou, esse cara. entendeu? Alan Santos voltando, bom jogador pro meio Gosto do campo Alan do Santos. Curitiba. Juninho jogando muito bem, Lucas Claro tá começando a voltar de novo, aquela época boa dele. A única indecisão do Carpegiani aí é na questão da lateral, se põe o Benítez ou se põe o Carlinhos. Eu sou mais o Carlinhos do que o Benítez. Colocou o Miro. Acho que é o Carlinhos. Não, mas eu sou volante. Pois e é. zagueiro. Você como volante, como zagueiro, sinceramente, no meu Podemos time... colocar aquele cara que a gente sempre chama na transmissão quando a gente gagueja, né? O Dodô. Isso, Dodô. Dodô é outro bom lateral Curitiba, aliás, eu vi numa entrevista o Rogério Bacelar dizendo que Dodô, Juninho e Evandro foram 3 jogadores sondados por times da Europa, mas E o Dodô retorna, Bacelar né? Dodô já e Evandro conseguiu retornam fazer uma- Curitiba contra o Grêmio, tá aqui, ó. isso. Mas o Bacelar já fez uma contra-proposta, já segurou os 3. Diz ele que são os 3 jogadores que estavam sendo visados por times da Europa e agora ele já conseguiu trocar uma ideia com ele, Tem jogou o com Juan ele também que tá se assim. destacando bastante no Curitiba. O Juan é outro que é um baita de um jogador. Agora, Mas- ali na frente que tá meio difícil, não, meu. Neto Berola, eu acho que o Neto Berola ali não tá daquele jeito Cara, que mas se tinha você que for ser, né, analisar, cara? me fala um atacante que tá se destacando jogando num time. Não tem um atacante. Só o É Não, mas eu falo assim, em qualquer outro time. Me fale um Ah, outro time. não. Daí não tem. Então tem alguns jogadores que são bons, é aquela história que antes era muita procura do atacante, porque o atacante tem que fazer gol, vive de gol, e os que se destacavam, faziam meia dúzia de gols, se destacavam e eram vendidos por milhões e milhões. Dito isso, o Jonathan colocou até um nome bem legal aí, que era o Borges, né? Borges. O Borges era um atacante espetacular, tá aí passeando aí por uns times pequenos, aí não dá pra entender. Realmente assim, agora falando de Kleber, cara, meu Deus do céu, quem que não quer o Kleber no seu time? Ainda mais ele agora com a cabeça no lugar. O Kleber tá jogando demais no Curitiba. Tá jogando muito. É um destaque no Curitiba e realmente assim, o time vai sentir a falta dele. Porque aquele detalhe, Jonathan, todo jogo que nós fazemos, pode perceber que eu sempre faço a mesma anotação e sempre faço o mesmo comentário. O Curitiba ficou apertado, bola pro Kleber. O Curitiba tem que dar chutão, bola em direção ao Kleber. O Curitiba está sofrendo contra-ataque, Kleber para ajudar. Então é aquele detalhe. Kleber está sendo destaque no Curitiba e realmente vai fazer uma grande falta diante desse próximo jogo lá contra o Grêmio. E o Grêmio que eu te falo, Jonathan, não é um grande time não. Ele acabou ganhando do Atlético Paranaense ali na Arena da Baixada, realmente. Mas o Atlético Paranaense fez os piores jogos da história dele. O Atlético não entrou em campo aquele dia. Não, né? o Paulo Tuori, cara, desculpe, o nosso amigo que é fã do Paulo Tuori, naquele dia lá ele acabou inventando. Colocando o lateralzinho lá do Atlético Paranaense como. O que ele como quis fazer ponta, com o Galhardo? Ah, lá, os né? dois, ele os dois jogaram na inventou, mesma né? lateral ali, né? E aí foi ele- difícil. Jogou com 2 lateral direito, um na parte, Aí foi difícil. uma parte da defesa e uma parte do ataque. E Olha, 6 derrubaram mil, o mentiroso. Danone. É a terceira Aí, vez que O ele que, faz que isso. acontece? Então assim, ó, realmente o Curitiba tem um desafio enorme contra o Grêmio. O Grêmio que vem empolgado, o Grêmio que é um grande time, o Grêmio que sempre complica pro Curitiba no Couto Pereira. Mas o Carpegiani já deve ter acertado, já deve ter colocado os jogadores aí nesses treinamentos da semana aí, pra teste, Semana né? cheia, né? Sim. Desculpe, mas a gripe tá complicada aqui, já faz uma Chikungunya. semana. Essa zika vírus que eu peguei tá complicado, tá me atrapalhando, então assim, Jota, realmente assim, um jogo muito bom para se transmitir, graças a Deus, eu vou me estarei lá. Meu querido amigo. E ao Cores. As cores estão Cara, olha, eu tô de eu- óculos preto e branco. Eu acho que vai ser um jogo pra casa cheia também. Quinta-feira Eu acho que feriado. não, hein, cara. Cara, a torcida do Curitiba não comprou mais a ideia. O Curitiba realmente esse ano ele acabou espantando o seu torcedor. Eu te falo, conversas com torcedores do Curitiba, eu tenho bastante amigos, cara, estão todos eles desanimados. Estão todos eles desanimados, da mesma forma que os torcedores do Atlético também, Paranense, também estão desanimados e do Paraná também estão desanimados. Os poucos torcedores que eu conheço que são sócios estão querendo deixar de ser sócios, cara. Cara, Diz o Rodrigo Jovem. Salve, salve, galera. Verdão V2A1. Um grande abraço. A melhor web rádio do Paraná. É nozes, é nozes. Ó, meu irmão tá falando que eu esqueci da Thalita. Um beijo pra minha sobrinha linda, maravilhosa, Thalita.
Thalita, o tio te ama. Olha. Meu bebê. Eu chamo ela de bebê, fica louca. E olha quem vai narrar esse jogo, meu querido Almir José. Evandro Finco. Você viu? Esse cara é o Catarina mais curitibano que eu já ouvi na face da terra. Cara, muito legal ver ele narrando o jogo, Boa, e principalmente na hora cara. que sai gol, cara. Na hora que ele narra o gol, cara, é muito legal, cara. Eu Um fico... abraço pra ele. Aliás, dê um abraço, Evandro Finco. Um abraço pro Evandro Tefim. Evandro Que Finco. Como é que é a piadinha do Guilherme Favre no jogo do Curitiba e São Paulo? Ah, Eu não lembro. Eu não faço nada, mas o Evandro Finco. Que isso? Nossa, que pai, né, Olha, cara? olha. Não, tinha que vir do cara, Guilherme Fávaro, o cara. Favre não mandou escuta do Curitiba. O Será que ele vai fazer Fávaro, tá online. Será que ele vai Chegando em fazer? casa. Será que ele vai fazer esse jogo, cara? O Fábio tá escutando Cara, o grupo ele- Mate Amargo essas horas. Não, ele é que nem Fávaro faça, cara. gosta- Porque Não, ele só porque chegando... ele foi lá no Mate Amargo, lá ele tá se achando já. Ele gosta de escutar o Gabriel Carriconte. Foi lá no- Pintou. Não, ele foi ver o Mate Amargo lá, cara, e daí agora não quer nem saber de gravar escuta. Ah, aí, mas do Guilherme Fávaro foi legal ele, ô Pia, vamos pra balada, não sei o que, no grupo lá, tá cheio de mulheres, não sei o que, não sei o Imagens, que. imagens, E não imagens. sei o que, imagens, e mandou imagens e muitas imagens, daí depois ele só tirou uma foto com uma garrafinha de Danone, cara, mais nada. Já que eu não bicho. consigo Você não pegar viu ninguém, isso, cara. já que eu não consigo pegar ninguém, a cerveja tá garantida. Cara, meu Deus E o do Palmas? céu. O Palmas já fala que não vai, né? Ele Não, fala, mas eu falo desde o começo, não vou e pronto. É, então, pelo menos é isso aí, né? É assim. Guilherme Cagil. Cageu tá casado já, né, cara? fraco. Cageu tá Fraco de casado. baralho. Cageu Bruno já Luiz tá- Abdala. Quem que é esse A cara? Vidal tá... Mas quem que é esse cara? Eu conheço, Cadê mas o ele... Esse Abdala? daí é o casa parte, viu? Abdala? Esse deu a casa Vidal parte. só vai aparecer dia 16. Voltando aqui ao Curitiba e Grêmio, a partir do dia 7, a partir das 20h45, contra o Pereira, Habitat de Wagner, do Nascimento Magalhães, aspirante a VIPA do Rio de Janeiro. Dibert Pedroso Moisés, do quadro Master da CBF também do Rio de Janeiro. Luiz Cláudio Regazzoni, aspirante a FIFA do Rio de Janeiro, são os dois assistentes. Transmissão da Rádio Força Jovem a partir das 21h20, com a narração de Evandro Finco, os comentários de Almir José, nas reportagens Não, de Guilherme de mim, Fávaro e Marina Prota. Posso falar uma coisa, Jonathan? Não, sério, eu quero te atrapalhar. Posso atrapalhar? E as centrais dos esportes eu estarei nessa pra você, eu vi também na internet. Fala, Cara, eu vou Ei, mandar um cara, recado, você cara. escala. Olha, cara, eu vou mandar um recado e eu vou pagar uma coca se isso não acontecer. Ah. Guilherme Fávaro e Marina Prota. Ah, Pode levar o guarda-chuvinha. É automático no dia 7 de setembro chover, cara. É automático. eu velho. sei disso. Isso é O automático. Fábio queria sapato. Paga uma coca pra Marina e pro Guilherme Fávaro se não chover no jogo de quarta-feira do Grêmio e Curitiba, diretamente do Couto Pereira. Narração Evandro Finco no Almir José. Tá Não, senhor. certo. Jamais. Jamais. Tá certo. Vamos aos demais jogos dessa rodada de meio de semana e de feriado do Campeonato Brasileiro. É a 23ª rodada da Série A. Tem clássico. Opa. Tem o jogo a rodada dos clássicos aí. Lá no Luso Brasileiro tem Botafogo e Fluminense. Bota. Lá no Arruda tem Arruda e Nossa. Santa Cruz e Chapecoense. Chape. Lá em Santa Cruz, como diz o Chape. Anderson Luiz. Anderson Olha, lá em Figueirense, no Orlando Scarpelli, tem Figueirense Atlético Paranaense. Furacão. Lá na Arena Independência, em Atlético Mineiro, tem Atlético Mineiro e Vitória. Galo. Flamengo e Ponte Preta, lá no Kleber Andrade. E lá na Arena Mengão. Palmeiras, tem Palmeiras e São Mengão, Paulo, um Palmeiras. clássico aí. Kleber Andrade é lá em Juiz de Fora. Cariacica. Cariacica. Espírito Santo. Espírito Santo. Aí o jogo que você acompanha aqui na Rádio Força Jovens, 20h45, o Curitiba recebe o Grêmio no Couto Pereira. 5 a Dá, é verdade. Na quinta-feira tem Corinthians e Sport às 19h30. Vai dar boa, Internacional e Santos às 21h. Vai E dar fechando a Santos. rodada aí, tem o Clássico Mineiro na Arena Independência às 21h. América Mineiro. Eu preciso falar Sim. algo. Eu preciso falar algo, cara. Tem coisa que não pode passar em branco. O quê? O Internacional pediu pra entrar no zona de rebaixamento, pediu de tudo que é forma e Foi. conseguiu. Conseguiu. Claro. Mas sabe o cara. que é? É que o Grêmio já foi rebaixado, então ele quer ser também, que tá com inveja. Pois é, mas acho que é só o Inter e o São Paulo que não foi rebaixado ainda na Série E A. né? olha, o São Paulo tá na beira do precipício Não, ali, o São cara. Paulo tá pedindo pronto pra também. cair, Também, meu. amigo. Ixi, Pô, você sabia que vai ter churrasco? Eu não. Dona. Da Casa da Agnes. Casa da Agnes. Oh, Agnes, verdade, de Casa cara. Nova. Passa a Nova. localização. Aham. Vista pro Parque Barigui. O Mozão jogou. O Mozão moiou lá o bolso lá da imobiliária. Agora, filhão. Vai, Cara, cara. sabe o que é legal?
cara. Olha a garrafa, olha a garrafa. Vai saber de garrafa, cara? Eu não bebo. Garrafa de coca. Ah, É de choca. coca, Aham, pô. coca. Eu tenho certeza que é coca. Aham. Não, eu gosto dessa coca, hein? Mentira, Coca não é amarela. coca, é Guaraná. Guaraná é dessa cor. Espuma. Parece um... Não tem espuma. Parece um Bom. azeite quente, hein? Antes do intervalo comercial, vamos continuar falando de futebol. A seleção Vamos, brasileira cadê a vinheta do- masculina enfrenta a Colômbia na próxima amanhã, às 21h45, lá na Arena Amazônia, Vamos amanhã. pelas oitava rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2018. As informações desse jogo. Não tem. Tem as Ele informações fez? desse jogo. Cageu, Boa noite, cara. Guilherme Eu Cageu. falou que ia fazer, cara. Vou catar o cagel lá fora. Ele falou que não ia fazer, verdade. Baixo pra caramba. Ó a animação do Cageu falando, cara. Tá numa animação mesmo, hein? Animação, hein, Cajô? Tá de sacanagem. Achei injusto, acho que o Jesus devia ter cobrado o pênalti. Que animação, hein? Cara, como que foda isso? Tipo Handsome. O que aconteceu, cara? Almir CQC. Top 5, top 5. É o top 5 da semana. Bravo e ruim, né, Almir? Voltamos ao vivo. Obrigado, Valeu, esqueceu obrigado. de falar Guilherme Cageu Obrigado, para a obrigado, Rádio Cageu. Força Jovem. Não, Cageu mas trouxe a as animação, informações. Cageu trouxe as informações aí de Brasil e da seleção Colômbia. brasileira. A gente estava falando, Almir, eu não coloquei aqui na pauta, bem lembrado pela sua pessoa. Ah, Obrigado. Pelo menos uma atenção assim, diferente. menções. É, isso acontece uma vez a cada ano. Muito obrigado. Deus abençoe. Da dimensionar o jogo Brasil e E Equador? Então, fale do vamos jogo, falar não. Fale do jogo 3-0. Fale do jogo Não, Brasil. você Equador. trouxe- pediu? Posso falar? Então vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo da seleção brasileira que aconteceu. Não lembro que dia foi, mas foi legal, cara. Na quinta-feira. Jonathan, vamos falar sério. Agora vamos falar sério. Para de rir, cara. Para de rir, velho. Nós estamos falando sério da seleção. Para, Fala sério da cara. seleção. Seleção brasileira. Esse óculos, cara. Mas por quê? CQC, ó, CQC. Ô, top 5. Acabou o top 5. Ô, garoto, você tá... Seleção, velho. Vai, vamos falar do Eu jogo. vou falar aqui que é legal. Sabe por que vocês estão rindo? Porque a seleção brasileira voltou a dar alegrias Voltou a para dar os show. olhos brasileiros. Porque eu te falo, jogou mostrando que realmente é a seleção brasileira diante do líder das eliminatórias, Equador. no estádio deles, e simplesmente colocou o Equador no bolso. Jogou demais. Gabriel de Jesus, que estava sendo bastante criticado nos grupos Jogou do Facebook. Bolado. No Facebook? Não, grupos do WhatsApp, Tá. Zap. É. O que aconteceu? No final do jogo eu tive que mandar aquele não sei o quê. Chupa! Chupa, Piazara, porque estavam falando mal do Gabriel Jesus. E aquele detalhe, É Jonathan. isso aí. Sabe o que está acontecendo? Espero que isso volte com tudo. O que está acontecendo? O pessoal ainda está levando muito clubismo para dentro da seleção brasileira. Aí. Esqueçam. Seleção brasileira, o jogador vestiu um amarelo, ele é da seleção brasileira. Eu não gosto do Palmeiras, mas eu gosto do Gabriel Jesus. Eu não gosto do Gabigol, eu gosto do Gabigol e não gosto do Santos. Então é aquele detalhe. Quando eles estão pela seleção brasileira, eu espero que a torcida brasileira torça pela seleção. E aquele detalhe, o Tite já falou que vai investir no ambiente e pede paciência à torcida. A bola vai voltar. Então isso quer dizer que Aos ele poucos, vai... né? Mas então, Jonathan, mas nesse Já- jogo... Não, já Porra, vamos. cara! A diferença da seleção. É uma seleção É a agora. seleção, é a seleção brasileira. É Essa- aquela seleção que entra em Vai campo. retranqueiro. Não, é aquela seleção que entra em campo e o pessoal tem medo. Respeita a camisa da seleção brasileira. Ele pede pra falar sério e não. Não, mas vamos falar Botar sério. respeito. Eu já Porque assim, ó, falei. o Corinthians foi campeão da Série B em 2005, 2011. É, não Quem é sei, Corinthians? não, né? O Corinthians foi campeão por quê? Pelo respeito à camisa. Os times, eu fui assistir Corinthians e Bahia, Bahia. Lá na lá Bahia. na
Joia da Princesa, em Feira de Santana. Olha só. Cara, o Só Corinthians... pra dizer que foi pra frente. Não, eu morei Ele lá. morava lá, ele morava lá. Morei lá. Então, o Corinthians ganhou muitos jogos, não porque tinha um time sensacional, mas porque os caras já entravam respeitando. E era o que acontecia com a seleção brasileira. Hoje, os times perderam um pouco do respeito com a seleção, com a camisa da seleção, por quê? Porque a seleção não apresentava um bom futebol. Agora é diferente. Já viram que se der moleza, acabou a bagunça. O Brasil deita e rola. O Equador deu moleza, o Brasil deitou e rolou. É bem isso. E é a mesma coisa a Colômbia. Mas Jonathan, Se bobear, o Brasil deita e rola. Jonathan, mas se você for analisar nesse jogo aí com o Equador, Ricardinho Santos, Vamos todos com calma. com calma, vamos lá. todos juntos. Não, tudo junto não, porque daí não sai nada. Vamos falar assim, ó. Contra o Equador, simplesmente assim, ó. A seleção equatoriana, que a gente assistia os jogos do Equador e viu uma seleção com bastante posse de bola, com bastante... Hã? Dani Colasso, cara, meu amigo. Ah, tá. Ô, Dani Colasso, faz um Deixa. golaço pra nós. Cara, Aí o que acontece? O Equador que vinha jogando e jogando muito bem, pegou a seleção brasileira e simplesmente o Brasil engoliu a seleção do Equador. Sim. Porque não jogou, cara. Você não conseguia ver eles acertar um passe, coisa que eles nunca faziam, coisa que era legal assistir. Tanto é que eu achei que ia ser um grande jogo, pelo fato do Tite ter começado e tal, pelo Equador estar sendo um líder, só que o que aconteceu? Só deu Brasil, cara. ó, Jesus salvou a gente. O Brasil passou por cima, na realidade, né? Jesus. deixa eu falar uma coisa. Isso daí é coisa de Jesus. Não vamos com tanta sede ao pote Não, desse claro que jeito. sim, cara. Para. Não, calma. Para. Calma, não vamos com tanta sede ao Nós vamos pote brigar aqui, desse cara. jeito. Vamos ver o argumento. assim, Ó, pra discutir tem que ter argumento. Não vai fazer igual os parceiros teus aí que só sabem falar chupa, A seleção diz não sei o brasileira, que e não tem argumento. a seleção brasileira, cara, quando na época Dunga ela era dependente de um jogador Posso falar chamado uma Neymar. Ela era dependente de um jogador chamado Neymar. Animar, continue. Agora- Era um animar. Agora com o Tite, ele não é dependente só de um jogador. O Tite colocou um jogador no meio campo que fez totalmente diferente. O nome dele é Paulinho. Paulinho foi um jogador no meio campo, o único jogador do meio campo que não perdeu uma bola. Paulinho, Mas o não, William tá? não, e o Marquinhos. Não, Só não, isso. peraí, Ricardo, você Não vamos A ser seleção dependentes de brasileira tudo isso. Vamos jogou Vamos com calma. toda ela. Me desculpe, eu não concordo com o que você está falando, porque partiu tanto do goleiro como até o atacante. Como um banco de reserva, que estavam todos eles vibrando e vibrando bastante. Então, assim, ó, a atitude da A parte seleção emocional brasileira... No final do jogo, o Tite foi lá e cumprimentou um por um no banco. Exatamente. A questão Ganhando emocional grupo, né, já cara? está resolvida. A questão emocional. Almir, vamos com calma. Agora acho que o Tite está Calma. errando em colocar o Daniel Alves como capitão, cara. Ele Olha, eu falou que acho vai que ele vai fazer o sur- rodízio. Eu acho que ele vai disse que surpreender, hein, acontecer. cara. Dani Alves, eu sou fã dele. Ele disse, o Tite disse... O melhor lateral em direito do entrevista- mundo, depois do Léo. Sim. Isso é verdade. Ah, não. Depois eu... Aí já brincou. Melhor lateral Melhor do que o mundo. Fernandes. Depois. Até Não, o depois do Omir de Benítez. lateral esquerdo é melhor que o Fernandes, Até cara. o Mira é melhor que o Fernandes. Cara, E olha com é o Mir- ruim, cara. Não, o Fernandes não é Desculpa, ruim. cara. Eu Não, não queria falar do fala que não é a ruim. se cabrar. Ele é Wagner, lá... sério mesmo, se você tem contato com alguém no Paraná, o Fernandes é muito ruim. Como que ele conseguiu ser o melhor lateral da... O Campeonato Paranaense, né? Ele, Como? ele fez um bom Paranaense, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não, eu acho Não, que manda lá. o Campeonato... Não, sem fugir do foco. Falando Sem do fugir do campeonato, não, foco. você fugiu do foco. É. Do Campeonato Paranaense. Ele fez um ótimo Campeonato Paranaense. Não vamos mentir, ele foi eleito. Lá, nós estávamos na festa da Banda B, lá ele foi eleito. O cara que tá fazendo ponto. Porra, eu já falei, não vamos mais fazer a transmissão ao vivo. Ele tá fazendo ponto até pra tirar a jaqueta. Ó, vê. Eu não vou mais fazer a transmissão ao vivo. Entendeu? Deixa Ô, Mir, Agora, chega, aí se a gente volta a falar lateral direito, nós sempre precisamos tudo, falando seleção e falando Paraná, cara. Eu fugi do foco, vai, mas Fugiu. volta Vai, pra seleção. foca a seleção. Foca. Eu acho que o Daniel Alves será um bom capitão. É um líder, é um cara que tem respeito, tem prestígio aí fora. Eu acho que, não como o Caixinho Santos, mas vai dar um bom capitão. Então, assim, com O certeza. que Eu merecia acho que também assim- ali é o Renato Augusto, né? Não, o Renato Augusto ele tá fazendo rodízio, ele quer ver quem tem mais respeito. Isso. O Daniel Alves hoje tem um prestígio maior lá fora do que o Renato Augusto. O Renato Augusto é um monstro, fez uma ótima Monstro. Olimpíadas. Monstro. Mas ainda o Daniel Alves tem mais prestígio lá fora do que o Renato Augusto. Eu tô sentindo Também falta acho. do Davi Luiz, zagueiro. Nossa. Ah, você tá... Sinceramente, Vamos levar o Paulo André lá? Cara, deve ser Ai, por causa do ai, cabelo, que é a ai. mesma Não, cor, só pode, Eu cara. acho que o Mas Davi sabe Luiz que é que- ele poderia pelo menos... Olha só, Jonathan. Eu sou mais o outro.
Thiago Silva do que o Davi Luiz. Sim, Sabe também sou sabe muito quem assim. que ajudou a seleção brasileira ali? Thiago Marcelo, Era um meu cara amigo. que era um cara que tava fazendo falta, né? Marcelo é o Aquele cara. Felipe Luiz. Não, aquele Felipe Luiz, Tá no lugar cara. dele. Aham. Tá no lugar dele no banco. Cara, Máximo. aquele o Marcelo- cara- Deixar o Marcelo de fora. Pra fazer falta ali no lugar. Sincronizar o Não, Marcelo Fernandes vai no jogar. lugar Ô, do Felipe Dunga! Luiz, cara. Dunga, vai treinar o Paraná, Dunga. Ah, Dunga, vai treinar hashtag tua chupa Dunga. nona. Só pra você ter informação, o Dunga, O Dunga foi tá ouvindo a contratado, gente, cara. Quero mandar o seguinte, Do Dunga, Paraná? chupa. Deus, Não, Dunga. Deus, Pelo amor de Deus, só cara. passar uma informação pra você. Quem é O time Dunga, dos cara? Emirados Árabes contratou o Dunga como técnico. Mas lá não tem cultura de futebol, então Mas tanto faz, é, cara. o pessoal... E Se o- eles virem e a aqui, ei, bufunfa? se eles virem aqui contratar o Almir, é a mesma coisa, cara. Não, daí não. Putz. Eles estão contratando um grande jogador. Eu acho que não, Não, hein? técnico. Jogador destaque, o jogador capitão. Que é dono do time. E aquela fotinha tua com a mãozinha na Brigador. cintura assim, lá no Aquilo lá é Vou uma- postar aquela foto do peito da rádio junto aqui com o baixo. Aquela hora que eu tava Você cansado. diria assim, é esse homem? O cara paradinho no cansado, campo com a cara. mãozinha na cintura. Tava cansado, velho, velho. Tá cansado com a mãozinha na cintura, com a bundinha empinada? E Que pra isso, poder cara? virar lá, cara, olha que essa foto aí, velho. Pode parar, velho. Verdade, cara. Pode parar, velho. Ô, cara, Brasil e Colômbia amanhã às 21h45. Diretamente da Arena da Transmissão Amazônia. aí da Globo, Sport TV. É, todo e a mundo. Rádio Eu Força estou Jovem. da Rádio Força Jovem não, porque eu quero estar assistindo essa partida, sei lá, no meu sofá, tomando Mentira. o meu Mentira. chocolate quente. Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Eu acabei de jogar fora com o Vitor ali, ó. Parece que ele vai tirar selfie amanhã. Eu tô sabendo dessa história, cara. Você vai junto? Não posso. Ele vai lavar a calçada amanhã. Minha esposa não deixa, cara. Claro que não deixa. Lava a calçada lá, Almir. Daí você Não. vai honrar. Não, ela não deixa. Ela não deixa. Eu tenho que falar isso, velho. Eu tenho vergonha de falar, velho. Eu ponho ele aí. Tá certo. Não, mas você é casado, é diferente. certo. Existe a lei. Tá certo, Você é um Almir. casado, aí Você tem, é uns outros, casado. aí tem um outro que Frente já do- tá do querendo nosso casar. certo. Tem um que tá casado e não assume, mas É, tudo tem bem. um que tá casado no assunto, né, Ricardinho? Não. É o famoso PM. Um abraço É, pro Cagil. Ricardinho. Cara, mandar um abraço especial pro Cagil, cara, porque o Cagil empolgou a gente aqui com o áudio dele, realmente ele não. Empolgação. Hashtag Cajão empolgado. Cara, ele Só que tava tão empolgado que ele falou um abraço pro pessoal da Força Jovem. Eu fiquei com medo de Nossa, um abraço nele e cara. caí com ele, cara. De toda força que ele mandou um abraço, né? Cara, eu acho que a garota selfie deve ter dado uma fora nele ali, mano. O cara ficou triste, né? Eu tinha no país de mandar a sonora aqui, o cara ficou puto na cara. Não aconteceu isso, né, Não pode falar puto, cara. cara? Não. Vamos pro intervalo comercial. O Abdala falou Daqui merda! a pouco a gente volta. O Abdala falou merda! Daqui a pouco a gente volta aí com mais Abdala? papo de bola. Vamos Mulher falar. não pode. Ei, vamos falar de uma coisa interessante agora? Mulheres. Cara, fala o canal de uma vez. Você não pode falar de mulher, cara. Ah, putz. Não pode falar merda. A né? Fabiana tava. Fabiana Navarro, um abraço ouvindo. para você, diretamente aqui do Gostou do estúdio. frio? Vamos falar de vôlei. Traga Desafio nós, de fala. vôlei. Almir José vai falar sobre o desafio de vôlei na próxima vlog. Porque você que tava lá. Este é o Papo de Bola. Manda. Eu falo esse homem é retardado, ninguém acredita. Cara, tá um calor desgraçado nesse quarto aqui, mano. Já tô com duas luzes. E uma em pijama. Ó, a galera tá curtindo a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Rádio Força Jovem Oficial. A Macazecker, Gilson Soares. E a galera tá curtindo aí o Christopher, valeu, aquele abraço. A galera show de bola curtindo a nossa fanpage. facebook.com/Rádio Força Jovem Oficial, facebook.com/Rádio Força Jovem Oficial. E o nosso Twitter, @Rádio Força Jovem. 10 horas agora, 10 horas, daqui a pouco até as 10h30 tem Papo de Bola e às 10h30 tem Thiago Palmas e o Clube Força Jovem. Será que tem hoje, menino? Tartaruga. Tartaruga de colete. Vai ter programa hoje, Tartaruga. 10 horas. Vai perder o horário, cara. Eu vou pegar teu horário. Seu mal. Vamos tomar. Jonathan, você não quer tomar mais? Coloca aí, cara. Achei que você Sabe o que eu não falo isso, João? Coitado, tem mais uma. Pode ver né? se empolga esses caras. Ô, Fala, relaxa, Você viu quando eu comecei a falar pro Eduardo, ele se esperou. Cara, eu escutei o Eduardo sexta, a gente no ar, ele tem me melhorado bastante, cara. Ele só tem que cortar as notícias. Tipo, ele lê muita notícia e tem que resolver, tá ligado? Ah, ele lê a notícia inteira. Ele tá muito com Posso falar Mas do mesmo assim, sistema? ele colocou um Piazão lá pra ajudar ele. O Piazão tem. Não tem problema. Cuidado! Relaxa que eu sei. O Piazão tem. Sabe falar assim, tem o time da comunicação, tá ligado? essa, velho? Mas o Eduardo tá bem, cara. E a Disney tá bom. Você tá ouvindo? Tá assistindo?
É só vídeo ou áudio? Mas o programa dele tá bom? É? Lá, falei pra mim mesmo. Um cara que é decepcionado pra caramba é o Guilherme Fábio. Sumiu do mapa. Só que Verdade. agora diz que tá namorando no Face também. Tá namorando o Pokémon. Acho que foi Pokémon GO, Guilherme Fábio. Tá Ele tá caçando namorando. Pokémon. Você não tá ouvindo a rádio, ele tá caçando Pokémon. Você abraça ele o Palmas lá. Cara, sabe onde eu quero levar esses dois? Onde? Na van. Não fala zona, cara. Ô, cara, olha Casa lá, de ó lá. entretenimento. Que zona, Uma rapaz. casa de entretenimento. Eu sempre você fala assim, os médicos estão trabalhando bonitinho, lá certinho. Elas dão entretenimento para os homens. Você parece. Entender que a gente não vai na zona, a gente vai na casa de tolerância. Quem que tá aí, Almir? É eu que escrevi. Ô, Pia, tem pé de galinha aqui, ó. Oi, Só mais ver o Almir aí. estou assistindo Bia Amor. Quem que Rádio Força Jovem escreveu? O Almir lá. O que eu fiz? Imagina que engraçado vai ser. Fábio e Palmas na zona. Nossa, o Palmas vai sentando no colo da puta, vai começar a orar. Cala a boca. Ó, o cara mandou pra fazer, tá falando, ó. Bia Amor. Estou assistindo. Bia Amor. Quem que é o Bia Amor? Você escreveu um mês, cara. Escrevi errado. Você que escreveu isso aí? Oi, estou assistindo? Nossa, o Almir é burro. Ele mesmo escuta. Ele mesmo comenta os vídeos. Vou te levar. E quando eu falei do Davi Luiz, eu não tinha pensado no Thiago Silva, mas o Thiago Silva é meu jogador. Realmente, é verdade. Olá, estamos ao vivo. Você é o Almir, seu Almir É uma mala, né? Vou tirar o... Não vai ter acesso. Se tiver acesso, eu vou ficar louco. Já que vou. Vou ficar loucão aqui. Vai escrever essas porcaria então aí. O que ele tava Mentira. escrevendo? O que ele tá escrevendo? Eu não sei, tô... Dizendo que o Almir é lindo. Que bosta! Põe o Linhares de volta aí. Põe o Linhares de volta aí. Põe o Põe Linhares o de Linhares de volta aí. Linhares Júnior! Vai rapidinho. Pera, cara, não vai dar tempo, acho. Se você for ágil, Vamos lá, você acha? então vai então. Vamos lá. Pera aí. Vai ficar descendo a pausa. Volto com você, Luiz Augusto Xavier. Perfeito. Certo? Deu boa? Esse Almir é bom. Corta o microfone do homem. A mais ouvida da internet. Com você, Linhares. Essas são as informações. Com você. Esse Almir. É com você, 10 horas e 4 minutos agora, 10 e 4. Ó, Gostou Ó. mesmo? ó, gostei dessa trilha aí. Pode de trilhas novas aí. Gostei Rádio dessa Programa. trilha Eu não aí. gostei, cara. Muito velha. Estilo. Estilo coisa velha. Cara, coisa veia. Estilo vocês, velho. 10 horas e 4 mais minutos, velho que 10 e o 4. Papo de mais bola, velho o que seu você. informativo semanal e descontraído. mais Aqui na velho Rádio que Força Jovem, pra você ficar ligado no que acontece no futebol paranaense. www.radioforçajovem.com.br www.radioforçajovem.com.br também pelo nosso Facebook. Está ouvindo ao vivo o nosso Facebook. Pra quem não sabe, facebook.com/Rádio Força Jovem Oficial, facebook.com/Rádio Força Jovem Oficial e também o nosso Twitter, @Rádio Força Jovem no Twitter, Não Ricardinho. sei. Ricardinho Santos. Sou eu, é com você, Linhares. Ricardinho. É isso aí, estamos no Facebook, estamos no Twitter e estamos também no Zap Zap. E estamos também aqui no No Estúdio 1. Estúdio 1, pra quem não sabe. No Estúdio 1. Diretamente do Estúdio 1 ao... Almir, vivo. você tem Então vamos falar do coisa jogo. na nuca? Vamos falar do desafio do ouro depois que o João tá me chamando. Calma. Ô, cara, você tá com mentira, cara. pressa?
Não. Essa? Ah, não chegou Nós nessas temos pistas ainda. 25 minutos de programa. Ixi, dá pra me dançar aqui ainda. Eu vou cantar uma música então, posso? Não, não, faça isso, pelo amor de Deus. Não, canta uma música. não. Tudo menos música, cara. Tudo menos Por que o música. João Guilherme colocou um coraçãozinho no nosso vídeo aqui? Ah, Ele é por muito quê? legal. Porque ele é parente do... Puxa o saco do chefe. Você, Linhares. Ele é parente do Linhares? Ele é Alô, parente- Vinícius do Prado, o pessoal do Portal Rico ou Pobre, valeu, meu querido amigo Guilherme Teixeira. Portal Rico O ou Giovanni, alô Giovanni, Erickson, a galera do Deportivo Bordião também curtindo. Tinha, Aí o tinha que nosso falar. vídeo. Tinha que falar do Deportivo Bordião. E a galera do Tiro na Coruja também, né? Tiro na coruja! Que Fala está nisso, um quando vai passo ter da um situação. amistoso? Tiro na coruja aí, Deportivo Bordião. Não, eu não faço mistura. Manda um beijo pra Fábio Batista aí. Falando nisso, eu tô bravo com Fábio você, Batista. cara. Pra quem? Pra Fábio Batista. Fábio pra ela. Batista. Um abraço pro Fábio Batista. Beijo pra ela. Fábio ou é Fábia? Fábio ou Fábio. Fábio? Mulher. Ah, não, Mulher. eu não posso. Mulher. Manda você. Manda Beijo pra você. você. Nossa, É. com essa voz aí você vai ganhar real maluco, cara. Peraí. Meu Deus, velho. Fala de novo. Ah, um beijo pra você, guria. Ah, fala direito, cara. Fala assim, Fábio. Beijo pra você. Fábio, um beijo pra você. Meu Deus do céu. Senhora! Parecia o locutor de rádio AM de amor, cara. Jesus amado. Ô, Fábio. Esse programa já foi bom, viu, Mir? Cara, eu tô começando... 10 horas e 6 minutos agora. 10 horas e 6 Você também. Gostei da trilha. Anderson. Anderson Luiz. Ó! Alô, Anderson Luiz. Aqui é o compadre Washington. Também estamos ligadinhos. Eu também tô ligado! 10 horas e 7 minutos, vamos falar de desafio do ouro, amigo José. Você tava lá na Arena da Baixada no último Fala a verdade, fala Último mentira. final de semana, último Final de sábado. semana? No sábado. Sábado. e fala pra gente sobre 100 esse reais eu jogo. paguei. É seu. Não, eu vou falar, fala a verdade ou fala mentira? Você pagou pra ir Você lá? entendeu, né? Não sei se você entende de vôlei. Ô, Pia, sou o maior jogador de vôlei. Mas Eu você... não lembro o nome da menina do colégio, mas eu quero mandar um abraço pra ela. Que Ei, você é o maior jogador de vôlei? Não. Você era bom na Cara, manchete no tenho as toque. minhas medalhas guardadas lá do tempo do colégio. Isso é verdade. Por que você tá rindo? Hã? Por que você tá rindo? Você era bom na Brasil, manchete ó, no vamos lá. O toque. jogo de sábado na Arena da Vai, Baixada, Chica. Brasil 3, Portugal 0. Parciais de Almir José. 3-0. Ô, parcial, você quer que eu fale os parciais? Isso. Parciais de 25 a 17, 25 a 13 e 25 a 16. Realmente só um time, só uma... Como é que fala? Um time? Somente Só um uma time- seleção jogou, cara. O Não, Wallace. somente Serginho. uma seleção estava lá, cara. Pô, Porque, que cara, é isso? olha, eu vou te falar, Jonathan. Daqui a pouco tem momento mozão. Fala a verdade ou fala mentira? Não, pode falar, cara. Fala aí. Por que você vai mentir para nossos ouvintes, cara? Ah, cara, pra você falar que o jogo foi bom, eu tô mentindo, cara. Foi uma bosta. Não pode falar isso? Não, Porque só porque foi 3-0, por exemplo? Não, cara, jogo horrível. esperava um jogo cara. mais emocionante, na realidade. Sabe o que Portugal, acontece? Ó, Portugal, não, são várias coisas. Eu vou contar. Eu sei que você... Primeiro de tudo, faltou o desafio. Todo Ah. mundo foi lá pra ver. Aquela tecnologia, meu Só amigo. porque não tinha um desafio. Não, só. mas é uma das coisas, era um dos atrativos, era uma coisa que chamava mais. Ah, sim, Aí o que aquele- Mas acontece? acontece assim. Vamos ver, deixa eu explicar pra O você. desafio só Não de é que é jogos muito oficiais. dinheiro, muito Não é dinheiro. um desafio. A transmissão, quem viu a transmissão via TV também já sentiu uma diferença, porque assim, o estádio, a Arena da Baixada, é um estádio de futebol. Ele é adaptado para transmissões de futebol. Não sei se vocês repararam, vocês devem ter reparado, Eu assisti porque lá, a gente né, passa ali nas tribunas de imprensa, Certo. o estádio só tem câmeras do lado de cá, da Brasília de Iberê. Não tem Verdade. câmeras do outro lado. Isso. Tá aí. Entendeu? Perfeito. Então, como o estádio é muito grande, não teria câmera dos dois lados, então não seria possível fazer o desafio. Vamos supor, se é na linha da quadra, no meio do campo, lá na Getúlio Vargas, já não teria, porque não tem uma câmera lá. Sim. Cara, você limpou o nariz no Então, microfone. ele só ele vai usar esse povo É por isso que não teve o desafio. Porque o estádio é um estádio de futebol, não é adaptado. Tá, primeiro. Aconteceu o desafio de vôlei, 33.730 pessoas, 30 pagantes, Eu tava lá. esse é o público, deu um total de mais de 35 mil pessoas, um recorde da Arena da Baixada, que faz recorde com futebol, com vôlei, com show, não faz recorde. Não Mano. sabia que tinha dado isso? Por que o vôlei deu mais público que o E público posso de te futebol, falar o pior, cara? não? Por quê? Sem bagatelas, o ingresso.
Sem E bagatela sabe, de. sem bagatelas. Eu vou conseguir pegar um lugar espetacular, cara. E eu vou te falar, muito legal porque eu vi pessoas que não são, que eu normalmente não vejo no estádio. Sim. Muitas senhoras, muitos senhores, Sim. muitas pessoas de todos os times, muito legal ver lá os Coxa Branca, os Paranistas, os Atleticanos, todos eles juntos, em harmonia, legal, cara, tinha uma bandeira lá do teu time lá, muito legal mesmo, de verdade sim, então assim, isso foi um diferencial. Agora que realmente o campo, o detalhe do campo ficou muito longe, ficou muito ruim, isso, a quadra ficou muito longe de ver. A gente fala da Arena Baixada de ser perto, mas pro campo o jogo se espalha no campo todo. Isso, então legal. Espetacular. fica muito perto pra você assistir o jogo. Mas ali do círculo central, dependendo da situação onde você estava. Isso, porque assim, ó, Jota, eu tava com um pessoal que nunca tinha ido num campo de futebol. Eu acho que eles poderiam até ter ido no campo de futebol, mas não na arena. Tanto é que na hora que nós fomos na arena, eles falaram, vamos descer ali e tal, porque fica muito perto dos jogadores e realmente o legal foi depois que acabou o jogo. Não foi na hora do jogo. Realmente o jogo não teve graça. Por quê? Porque não teve a narração, que normalmente você está acostumado com a TV. Sim. Diferente, né? Entendeu? Não tinha narração, não tinha torcida organizada. Aquelas músicas lá que eles colocavam no intervalo lá, era música de 1 segundo, não tinha como você... Você tá adaptado com o futebol, né, amigo? Sim, Jonathan, mas não, eu tô falando pelo fato assim, ó, faltou uma animação maior, talvez até aqueles animadores de torcida, eles foram muito fracos. Agora, pronto, tinha. Cara, é que eu acho que assim, eu acho que o vôlei... Dinho, aquele abraço. O vôlei é muito diferente de futebol, né, mesmo? Cara, mas tava horrível, não, sério, cara, não tô de sacanagem. Realmente assim, eu realmente não gostei. Não teve uma vibração, não teve uma empolgação. Por quê? Talvez também porque não estava fazendo nada. Sim. Entendeu? Aí você esperava mais até da seleção de Portugal. É, mas é só você olhar um detalhe, Jonathan. 25-17, beleza? Tudo bem. 25-13, 25-13, 25-16, realmente assim, ó. Passeio. Foi um passeio. Então, e outra, a seleção brasileira não se esforçou, cara, pra ganhar. Não precisou. A torcida brasileira foi lá pra ver quem? Pra ver todos os jogadores, beleza? Sim. Pra ver o Lipe, pra ver os jogadores. Curitibano, Lipe. O Lucarelli nem Não, entrou, esse Lipe cara. aqui. Pra ver eu. Não, pra ver o Lipe, não pra ver o Felipe. Aliás, Lipe que é um baita de um jogador, hein, cara. Não, o Felipe que ele acabou dando uma entrevista até que não polêmica, mas uma entrevista muito legal. Ele cobrou o Paraná de um time de vôlei. Ele Também. cobrou pra fazer um time de vôlei. Rexona. Mas tá certo. Agora vamos entrar num tema Tá polêmico. certo. Nós temos aí 15 minutos de programa. Desde o Rexona. Rexona, do time do Rexona, Sim, o Bernardinho. dirigido por que mandava Bernardinho, bem. Fernando Venturini, Pô, cara. que tem o ginásio ali próximo. Sim, É outro ginásio cemitério abandonado. esportivo dentro de Curitiba, além do verdade. estádio do Pinheirão. Quero mandar um abraço pro pessoal da Destro lá. Estamos negociando uma matéria da Rádio Força Jovem sobre o estádio do Pinheirão. Eu sou uma pessoa que eu passo, o Albinho já passou comigo ali, o Felipe também, o Ricardinho, eu sempre, quando eu passo ali, quando eu passo no Pinheirão ali, eu sinto uma tristeza muito grande, né, por ver o estádio do Pinheirão na situação que chegou, e também o ginásio do Tarumani. Falta um time de vôlei em Curitiba, um investimento, alguma coisa. Atenção aí às autoridades locais aí. Por que não um time de vôlei? Onde os clubes? Sim, os clubes, eles podiam investir os clubes. Isso, eu acho E eu posso até falar mais, Ricardinho. Se os clubes paranaenses juntassem, vamos dar um exemplo, juntassem os dois, Paraná e Atlético e Curitiba, são os dois maiores, beleza? Fizesse um investimento para pagar esses jogadores. Com certeza, não ia sair 1% do caixa dos times. Sim. Com certeza. Mas... E iria atrair mais público que propriamente dentro do estádio de futebol. Sim. Então é aquele detalhe, se você for analisar ali, você assiste um Cascavel no futsal, porra, tá lotado, cara. Sim. Lotado. Então é aquele detalhe, nós não temos um time de futsal em Curitiba, nós não temos um time de vôlei em Curitiba, um time de basquete, nós não temos nada aqui. Sim. Nós só temos futebol e realmente o nosso futebol ainda é precário, porque realmente os 3 times do Paraná aqui, da capital, isso, acabam ficando devendo. Também acho. Eu vi numa entrevista hoje à tarde, eu li na Gazeta do Povo essa entrevista, essa matéria, dizendo que o Clube Atlético Paranaense foi convidado pela FIBA, que é a Federação Internacional de Voleibol, acho que é a FIVA, alguma coisa assim. E eles fizeram convite para o Atlético Paranaense para que os jogos oficiais de seleção brasileira sejam também na Arena da Baixada. Os jogos da Liga. Os jogos da Liga de Vôlei sejam na Arena da Baixada. Eu acho um grande erro fazer um jogo de uma seleção brasileira de vôlei
na Arena da Baixada, sendo que temos um baita de um ginásio no Tarumã, um ginásio que é reconhecido só e que tem um detalhe. conhecido por grandes pessoas. Quando você fala assim do ginásio, você já viu o ginásio que foi feito lá em São José dos Pinhais? Vi, Ao Nem lado Braga? terminal? vi. Não, ao lado terminal. Vi, eu vi. Ali em Braga, Eu lá vi em em Braga. Das meninas? Teve a missão das Sim, meninas nem lá. Braga. É É o nem Braga novo ginásio, mesmo. nem Braga. Lá que deveria ser então os jogos, né? Cara, Outro, espetacular. outro. Espetacular. Simplesmente espetacular. Estacionamento, acesso. Japa, um abraço. O Japa do que tira as fotos? Fernando, né? Ah, Hernani. Japa! Ó, gata. Ô, gata. Ô, Japa. Então, você conclui o que vocês Um estão abraço, falando, hein? Polipe. Um abraço, Polipe, tá ouvindo a gente. Cara, mas eu acho que assim, seleção brasileira, cara, antes de tudo, eu acho que o vôlei aí tá despontando como favorito no Brasil. Eu acho que o vôlei foi melhor do que o futebol, e o vôlei é uma das inspirações do povo brasileiro, e principalmente nessas Olimpíadas, onde mostrou muita garra, mostrou muita vontade. O povo tava meio acabado, meio pra baixo por conta do futebol. E o vôlei chegou aí, cara, pra dar aquele upgrade, pra levantar mais o brasileiro. E ajudou, cara. Acredito muito no vôlei brasileiro, tanto no vôlei feminino quanto no vôlei masculino. Temos bons jogadores. Eu acredito muito, cara. Eu acho que o vôlei é uma das saídas aí pro brasileiro. O Hernando Gato que levantou uma coisa bem interessante no Facebook, né? Sobre investimento e outras coisas também. Não só no futebol. Sim, exatamente. Ele fez isso daí bem depois de uma foto espetacular que ele acabou fazendo do jogo, né? Espetacular o trabalho do Hernando Gato, né? Cara, eu sou fã desse cara, eu sou fã desse cara. Já Paulito quer dar um beijo, Japa. Mentira! Cuidado que o Japa Então, Já paguei. Como é que você sabe? parciais de Não sei de 25-17, 25-13 e 25-16, borderou 33.730 pessoas, um total de mais de 35 mil pessoas na Arena Baixada no último sábado para Brasil 3, Portugal 0, Desafio de Ouro. E aconteceu o segundo jogo do Desafio de Ouro lá no Mané Garrincha, em Brasília. Brasil, imagina se na Arena Baixada já era longe, imagina o Mané Garrincha. 40 mil pessoas acompanharam o Brasil 3, Mesmo Portugal assim, cara. com umas parciais de 20, Nem fala isso no parcial, 20, cara. Lá o 20 a Flamengo 25 para botou Portugal, tudo, se 25, vai 21, lá, terceiro set, 47, com um acordo entre as duas seleções, foi apenas de 15 pontos, Brasil 15, Portugal 8. O detalhe, Por que Serginho, de Por que Ace, foi acordo? fechou o jogo 15-8 para a equipe Foi a do despedida do Brasil. Serginho. 15 né? Mas por que pontos. acordo? Acordo de ambas as seleções de 15 pontos por 7 por conta do calor que estava lá no estádio do Mané Garrincha. Tava muito quente, Mas eu tiveram que tava diminuir. torcendo ao contrário, que não desse calor, eu queria que desse chuva. Eu queria ver como que eles iam fazer o jogo na chuva. Pois é, porque lá não é Imagina se o Sabe jogo por não quê? fosse Curitiba, não fosse na Arena Baixada, sábado choveu o dia inteiro, a tarde inteira. Fosse na Vila É, Capanema. Mas se fosse lá no Mané Garrincha com chuva, né? Posso Mas falar é uma aquilo que eu tô te coisa? falando, ó. Eu O Japa vai dar a opinião dele aqui, ó. Desculpa, Jonathan, mas assim, é Gato. triste falar isso, mas eu tava torcendo Pra pra chover. Sério, eu tava torcendo pra chover, porque eu queria ver como que eles iam fazer. E aí o que ia acontecer? A Arena da Baixada, o estádio do Clube Paranaense, ia ser enaltecido e muito. E foi? Sim, ele poderia ter sido mais. Sim, na CNN Mas- saiu, Eu te falo, né? deixa eu te Debaixo falar. de chuva, Eu quero- no estádio de futebol, Não. Brasil e tal. Eu quero falar duas coisas. Fale. Primeira coisa, Você tem 30 segundos. 30 segundos pra falar. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Alex Pedron, pra Estela Pedrão, que estiveram me acompanhando junto de mim Tá e da minha certo, excelentíssima amigo, tá esposa certo. no jogo da seleção. E sabe o que foi engraçado, John? Nós curtimos o jogo, tal, legal, tal. 17, Vamos sair, tal, vamos 16, pro shopping. Tal. 15. Pode ir contando. Na hora que acabar, deixa eu o microfone. Aí o que aconteceu? Na hora de sair do estádio, não dá pra falar. Desse jeito não dá. Aí o que aconteceu? Cortou o meu microfone? Não, beleza. Aí o que aconteceu, John? O que aconteceu? Saindo do estádio foi legal, porque pelo seguinte, a gente tinha esquecido que tava chovendo lá fora. É verdade, cara. Sério, seríssimo isso. A gente tinha esquecido que tava chovendo. E realmente assim, esse foi o diferencial, porque a gente tava ali sequinho, tranquilinho e tal, e na hora de sair do estádio, aquela chuva. O pessoal tudo correndo, aí se molhamos todos, tivemos que ir embora. Tá uma olhadinha. Aí tudo lá dentro. Entendeu? Entenderam, né? Aí tudo. Cara, eu tô esperando a opinião do Hernando Gato. ele vai mandar pra mim Agradeço o aqui, ó. Japa. Japa demorou Já meia falou. hora pra digitar oi. Já pá, abre o olho e Ele, digita. ele falou assim, posso dar a minha opinião? Oi. Ele Aí foi eu isso. falei assim, pode. Ele Oi. falou, digitando, agora escreveu, aí.
Vai lá, ele mandou, cara. Agora foi lá. Mandou Agora a a gente pegou. redação agora. Agora a gente pegou. Agora eu quero Fale, ver. fale, Agora eu quero fale. ver. Agora eu quero Até ver. o Jonathan Lê já acabou. E o Jonathan não Deixa eu sabe ver se ele ler, falou cara. besteira, cara. Tá bom? O Jonathan não sabe ler. Deixa eu ver se ele falou besteira. Não, Acabou não o sabe ler. programa. O Jonathan não sabe ler. Não é, cara, deixa eu ver se ele tem que Ô, ler. louco, cara, o patrão sabe ler isso. Vê se cara. pode divulgar. Ele vai ter que ver no celular porque não tá conseguindo ver lá no computador. Ah, eu falei pra ele usar óculos, né, cara? O cara não quer usar óculos. Eu quero que o Internacional caia. Você quer que o Inter caia? Quero mandar um abraço para meus amigos lá do Rio Grande do Sul de Osório. O pessoal da Saraiva Vida, Pô, eles estão cara. lá na escuta. Coloca aí, Tudo é uma Inter, vergonha. Curitiba não ter um ginásio funcionando para Ah. ter um evento como esse. Bernardinho sempre elogiou na época do Rexona, o trio, o Tetra. Elipe quer montar um time aqui. Sendo que Maringá tem um time que ninguém apoia. Vergonhoso, e eu concordo com o nosso amigo Hernani Ogata. Tá aí, Japa falou tudo, cara. Eu acho que falta um time de vôlei aqui em tudo. Curitiba. Eu acho que se ter um time pra cá, meu amigo, eu acho que Curitiba é uma das grandes Vai torcer lá? alças do vôlei pra E que o- o vôlei cresça. E o Serginho fechou o seu ciclo aí na seleção brasileira. Grande Serginho. Cara, grande Serginho. Grande Serginho. Pô, meu amigo. Sabe o que foi legal? O que nós tava falando ali, vamos voltar bem rapidinho esse jogo. O legal foi que no final do jogo, só que é o seguinte, eles estão enaltecendo muito o Bruninho, cara. O Bruninho é destaque naquele time, tanto dentro de campo como fora, tá? Mas o Bruninho- Ele é a estrelinha do jogo. É um Beleza, bom, tudo bem. Não, ele é um bom jogador, mas tô falando, o pessoal coloca ele muito como estrelinha também. Isso é muito chato, porque lá o Alice jogou muito e o Lucarelli também jogou muito. Não, o Lucarelli Triste, foi um porque dos- o triste é um detalhe, Jonathan, que o Lucarelli não entrou no jogo, tá? A torcida pediu o Lucarelli e não entrou. Não sei se ele estava Nem o machucado. Lucarelli, Podia nem ter o Wallace. machucado. Não, o Alice jogou. Não, Aí o que aconteceu? Sabe o que foi legal, John? Na hora que acabou o jogo, É. os jogadores, todos eles foram fazendo aquele detalhezinho com a mão, com os torcedores, que a Arena da Baixada tem essa Tem chance. essa Aham. esse proximidade, detalhe. né, do campo. Isso. E sabe o que foi legal? Eles demoraram demais para fazer essa volta, pelo qual fato todos os jogadores, quase Fizeram todos, selfie. fizeram selfie com o pessoal, cara. Aí. Foi muito Não, legal. não, Outro não, nível. Falando em cara. selfie, Felipe. Que selfie, cara. É, selfie é selfie tirar é foto, Nossa, tirar Ricardo, foto. outra é. selfie. Selfie. Selfie é foto. Ô, cara, não me comprometa. Cara, não Jeito pode que pegou falar fora, selfie, cara. Ricardo me deu um Pode gelo falar no fora, coração. cara. Não né? pode falar Foto, eu fora. falei. Fora, foto. Foto. Selfie é foto. 10 horas e 22 minutos, Boa. fechamos aqui os Não, nossos que assuntos. selfie, Agora não, que o Hernani lá. falou aqui, ó. Vamos para fechar aqui esse negócio do Brasil. Fala, Hernani. Não terá um evento desse na Arena da Baixada, porque os times se farão não fazem igualmente como Minas Gerais. Jogadores vão prestigiar e tirar foto com a torcida de dia, diferentemente do futebol. Ou seja, parabéns aos outros esportes. É isso aí, Almir, bela colocação. Ih, eu ia começar a puxar saco no outro. Também te adoro, Japa. Vamos lá. Ah, hey, yeah. Eu vou cantar essa. Nossa, esquentou meus ouvidos agora. 10 horas e 23 minutos, 10 e 23 para fechar o papo de bola aqui nas ondas da número 1 da internet. Momento mozão. Vai, Ferrou, Ricardinho. cara. Ferrou. O Almeida é o primeiro que Ferrou. Eu não quero fazer Almir coisa- José, eu começo por você. Momento, só um momento mozão. Não, mas tá complicado. Eu preciso mandar um abraço. Não, depois você manda. Agora é só o momento mozão. Relaxa aí, cara. Eu queria mandar um beijo especial para minha esposa que havia me abandonado por uma semana. Ela deve Não ter sabe ficado o feliz. quanto eu senti a falta Triste, né, dela. cara? Foi muito legal. Eu fiz uma surpresa para ela lá no aeroporto. Conta E aí. ela fez? veio. Não, Você cara, comprou um foi carro legal, pra ela? cara. Eu fiquei meio escondidinho lá e tal. Ela achou que eu não ia buscar ela e tal. Que era no horário de trabalho. Realmente pedi licença na Master Temper pra ir lá Aham. buscar ela. Não fala esse nome. Master Temper. Não pode falar Master Temper, Tá Ricardinho. bom, desculpa, Aí mas o que é tempo. aconteceu? Eu peguei e pedi licença pro pessoal lá e fui realmente buscar ela lá. Cara, foi muito emocionante, cara, porque ela achou que eu não ia estar lá. E na hora que ela me viu, foi lindo, foi maravilhoso, porque ela veio, Foi. me abraçou e chorou, cara. Era muita saudade do bonitão aqui, entendeu? Ah, E realmente, cara, é Então, aquele faz esse detalhe. momento, Sabe mozão. o que é legal? ah. Foram só 5 dias, férias merecidas pra ela. E realmente, assim, Férias de cara, você. férias de mim, cara. Não, brincadeira, férias do trabalho. Férias de você. Valeu pra ela, né? Pois é. Aí o que né? acontece? Emocionante, cara, é verdade. Você ficar sem a sua esposa por uns 5 dias e realmente você sente uma falta enorme, cara. E eu te Claro. falo, cara. Quem vai fazer comida? Não, não é por isso. Ah, tá, desculpa. Quem vai lá pra calçada? Ah, não, Mas é você lava a fácil, calçada. cara. A comida ainda é fácil, a gente se vira. Ah, Você é? não é homem, rapaz, não sabe fazer comida? Claro que eu sei. Eu não sei, mas eu comprei Ah, uma miojo. É o Ai, miojão. mozão. Comida congelada. Então o que aconteceu? Vai Foi acabar a música, emocionante. você não vai falar o momento mozão? É. Eu, a cada vez mais, eu vejo e tenho certeza que eu sou muito apaixonado por ela, porque eu senti muita falta e realmente eu também me emocionei, cara. Eu só não chorei porque o homem não chora.
Como diz Pablo. Beijo, meu amor, eu te amo, minha linda. 10h25 agora. Também te amo. Vai com você, Ricardinho. Ricardinho Santos. Fabiana, te amo. Chegou, hein? Demorou, mas chegou, hein? Arrumaram pra mim também. Então eu vou mandar um beijo também, em especial para Fabiana Navarro. É verdade, um beijo pra Fabiana Navarro. Um grande beijo, Grande te amo, beijo. minha querida. Te amo, minha querida. E se Deus quiser, vamos aí para mais e mil anos por aí. E Por aí, onde? vamos que vamos, né, cara? Eu vou com Vamos ela que aonde vamos, for, cara. cara. Vamos Aonde fazer for, essa cara. porra. O destino diz o nosso caminho, o nosso amor por todo esse Brasil, meu querido. E eu vou até o fim do mundo com ela. Tá, e qual que é o teu número? Falou que nem deputado? Eu digo sim. Lipe, pode Sim, falar o paguei. teu. Claro que você gosta do Cageu, cara. Momento Mozão. 10h26 aqui na Força Momento Jovem. Mozão, Culipe e o Cageuzão. Felipe Santiago. Manda um beijo pro Cageu. Eu não tenho um momento mozão porque eu não tenho mozão no momento. Vamos boiar. Entendeu? Pode mandar um abraço Tá, e pra aquela namorada. postagem lá no Facebook lá? Deixa em off. Não, você sabe o que o Lipe Deixa em falou off, bem? vai, ô Deixa em Jonathan. off, não, Ô, Sabe o chefe, que o Lipe falou bem? deixa em off. O que O Lipe acontece falou na assim. balada, fica na balada. O Lipe falou bem assim pra mim. Almir, eu não sou meu, o Boiola é meu namorado. Almir! Vai lavar a calçada, vai! Vai carpir uma grama! Vai carpir um mato! Ai, Vai. essa turma. Cara, é referência no seu informativo semanal. Pior que tá ao vivo, hein? Isso que é pior. 10h27, 10h27. Vamos entregar pro Palmas 11 horas, vai, tá bom? Papo de bola. Tinha mais coisa pra falar. Tartaruga Ninja, Nicolete. Vamos fechando por aqui o Papo de Bola da segunda-feira, Não, manda hoje, abraço. dia 5 Porra, Mir! de setembro de 2016. Você acompanha o seu informativo semanal aqui das outras número da internet. Valeu, Almir José. Eu tenho que mandar um abraço aqui pro Rafael da Saraiva Vidros. Não Para... fala o nome das empresas, cara. Não pode falar? Então, Não. beleza. Um abraço pro Josias da G Vidraçaria lá da Ponta Grossa. Um abraço pro Galinha da JV. Galinha, cara! Você acredita que o apelido dele é Galinha, velho? Um abraço pro Gilson. Nunca aprendeu, cara. Gilson, eu não posso falar onde que ele é, cara. Ele tá escutando a gente. Mas ele é aqui de Pinhais, viu, Jonathan? Você sabe quem que Principalmente ele é. aqui de Pinhais. Principalmente aqui de Pinhais. Para o Farinha, para a Janaína, para o Alejandro Dias, para o Fabiano, para o Francisco Cabral, Rafael Pedroso, cara, meu padrinho de casamento também tá na escuta ainda. O Denis, meu volantão do Tiro da Coruja, cara. Cara, é muita gente. A Rosana, cara, a Rosana tá brigando comigo. Me dar oi nunca mais, né? Agora falar da rádio você tá empolgado. Não, beleza. Um beijo especial pra minha amiga Pronto? Rosane Arro. Cara, Já tem acabou? muitos abraços aqui. Olha a letrinha subindo. O Marcinho da Tá Ousadia subindo a também que tá na letrinha já, meu escuta. amigo. Tá subindo a letrinha? O Marcinho da Ousadia. Tararara. O Eduardo, da dupla Eduardo e Fabiano. Cara, é muita gente, Fábio cara. quer fazer um momento mozão que escreveu a ex dele agora. Capaz. Ai. O Fávaro quer fazer o momento... Cara, o Fávaro, cara, ele tinha que namorar com o Anderson Thiago Paulo, Luiz. exato, pra ficar legal, cara. Esses dois fazem Diz que vai contratar por emoção. Vai? Meu Ai, Deus. viu? Sabe por quem que eu quero mandar um abraço? Valeu, Almir. 20%. Ah, olha, deixa eu só Ô, fazer mais cara, uma fala coisinha. logo aí, cara. Então baixa a trilha, baixa a trilha. Não, vamos baixar Só uma só vez, só uma vez. você. Só uma vez, só uma vez. Ah. Valeu, Almir José. Valeu, valeu. Santiago, valeu. Anderson Luiz. Vai, cara, manda teu tchau aí, cara. Tchau. Valeu, rapaziada. Um abraço e um beijo a todos os nossos ouvintes da Rádio Força Jovem. E vamos com o Tataúga, rapaziada. Falou, tartaruga! Tartaruga Tartaruga. de colete. Não vamos com o Tataúga? Tataúga. Eu já vou pedir uma música aqui, ó. Quem? Dose dupla, Fernanda Liz. Quem pediu música? Já, pá, tocamos na sequência da programação pra você. Marca de batom também é da hora dela. É mesmo? Liga no microfone. Que é da hora, marca Liga de no batom, microfone. cara. Oi. Tá ouvindo a minha voz? Não. Não. Ei, 10h29, 10h30 agora. chama eu. Chama eu. Acabou. Ah, Zé, marca esse Você batom. curtiu o Papo de Bola, o seu informativo semanal aqui nas ondas da número na internet.
www.radioforçajovem.com.br. O Papo de Bola volta na próxima segunda, a partir das 8h30. E é claro, toda essa reverência, todo esse bom humor aqui nas ondas da internet, também pelo facebook.com/Rádio Força Jovem Oficial. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua paciência. Fique com a gente, quarta-feira tem futebol, sábado tem futebol, domingo tem futebol e segunda que vem tem mais Papo de Bola aqui nas ondas da Força Jovem. Na sequência, Thiago Palmas e o Clube Força Jovem. Depois da meia-noite tem o Guilherme Fávaro e o Tamo Junto. Valeu! Tamo junto! Esse sim é um grande homem. Que homem! Pronto? Manda um tchau pro resto da galera que tá tentando ver a Qual é o nome da gente. música que você falou do Fernandes? Marca de batom. O legal mesmo é a marca de batom da Fernandes. Já é sacanear, já o Fabiano abre o olho. Fabiana, abre o olho. Marca de batom da Fernandes. Mentira que é a música, viu? A música é marca de batom. Vamos ligar esse negócio aí, cansei. Ah, minha beleza é muito... Falou pra vocês, segunda-feira que vem tem mais um Papo de Bola com transmissão pelo Facebook. 7 horas, velho. E já é. Vamos que vamos. Falou pra vocês. Se eu tiver aqui, vai ter.